se você for ignorante com o júnior, mas trata bem o sênior, o diretor, não sei o quê, você não vai ser promovido do mesmo jeito. Soft skill faz parte do nosso dia a dia, é uma das grandes batalhas. Eu já tive algumas vagas abertas no passado e eu falei assim, eu queria contratar com brasileiros, que eu já trabalhei junto e eu acho que tem o conhecimento para isso. E aí eu falo com essa pessoa e ela fala assim, mas eu não falo inglês. E aí eu assim, mas você precisa que tenha inglês? Eu falo assim, é exigido você falar inglês, porque você não vai falar só comigo. E eu sou a única brasileira num departamento inteiro, então você tem que falar inglês. Você vai falar, escrever, ler 100% do tempo em inglês. Eu já tive momentos que eu achava que não ia pra lugar nenhum. Primeiro porque eu era a única mulher em todo o time de UTI. Isso já aconteceu várias vezes, não aconteceu numa empresa ou outra só. Aconteceu várias vezes. Eu já fui despromovida porque o time que eu iria liderar tecnicamente eram só de homens. Eles falaram que eles não se sentiam vontade de ser liderados por uma mulher. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais um episódio do Pode Refatorar, aqui no Canadá, no estúdio novo, né? Primeiro episódio nesse estúdio aqui, e hoje eu estou com uma convidada muito especial, que ela veio visitar o Canadá aqui, eu não podia deixar ela escapar sem ela contar um pouquinho da história dela. Estamos hoje aqui com a Milena Lima, uma amiga, trabalhamos juntos no passado, e hoje ela está seguindo uma carreira de gerência, né? Uma manager na área de DevOps, e numa indústria de games, né? Milena? Oi, tudo bem? Eu sou a Milena, eu trabalho hoje na EA, na Electronic Arts, muito mais conhecido pela produção do FIFA, do jogo FIFA, que hoje é EA Sports, e eu trabalho lá como Senior Manager DevOps de um time que é um projeto em construção, que ainda não foi feito a release em produção. Estou lá mais ou menos 2 anos e meio e estou na área de game há mais ou menos uns 5 anos, com anteriormente trabalhando na Activision, conhecido pelos jogos de Call of Duty e tantos outros do passado que muita gente teve na sua infância. É legal, acho que o pessoal tem muita curiosidade, eu até abri uma caixinha de perguntas, depois a gente vai dar uma olhada nas perguntas que o pessoal mandou ali, mas eu acho que é bem interessante a gente falar um pouquinho sobre essa experiência de games, mas eu queria voltar lá no começo, antes, Milena, e começar a entender como você veio parar aqui no Canadá, mas um pouquinho antes ainda, que é como você entrou para a área de TI, quanto tempo faz, qual foi a tua experiência, e conta um pouquinho como foi a tua história na área de TI. Então, eu entrei para a faculdade quando tinha mais ou menos 16 anos e fiz cursinho. Na verdade, eu nunca quis entrar na área de TI, eu não conhecia a área de TI, eu queria fazer elétrica. Uhum. E quando eu fazia cursinho, eu vim de escola pública, tinha que ir para federal, porque meus pais não podiam pagar uma faculdade particular. E numa dessas aulas, um dos meus professores de física, ele falou de ciência da computação. E ele perguntou para mim e outras pessoas o que a gente queria seguir. Eu falei, eu queria fazer elétrica porque sempre gostei, eu gosto de exatas, eu gosto da área de exatas, e eu queria seguir essa linha. E ele falou, foi muito sincero comigo, o pessoal da área pública, da escola pública. Consegui passar no vestibular de elétrica da Federal da Bahia, porque eu sou de Salvador, era quase impossível. A concorrência era 1 para 130. E aí ele mencionou ciência da computação. É parecido, você pode ter toda a sua base e quem sabe no futuro você pode mudar para engenharia elétrica, porque pelo menos você vai ter uma base maior de matemática, física, essas coisas. E então, pensando mais friamente naquela época, com meus altos 16 anos, eu troquei para ciência da computação. E aí eu fiz ciência da computação, eu fui aprovada e comecei a trabalhar aos 19 sendo estagiária para trabalhar com programas de Delphi. Foi engraçado, porque na minha entrevista o cara perguntou assim, você sabe programar em Delphi? Sei. Eu não tinha nunca aberto uma IDE de Delphi. E aí eu voltei para faculdade, perguntei para os caras como é que fazia Delphi. Não, porque vai ter uma prova técnica. Aí eu fui tentar estudar. No final fui aprovada só pelo meu bate-papo. E no meu primeiro dia de trabalho eu olhei aquilo e falei assim, acho que eu vou ser demitida em 1 semana. No final eu aprendi em 1 semana, fiquei lá por alguns bons meses, até eu mudar para uma tecnologia um pouco mais avançada, que era ASP. ASP clássico. ASP clássico, e depois foi ASP.NET, aprendi C#, foi assim que eu fui evoluindo. Meu primeiro emprego foi em C#, com um pouco de VB, e isso foi em 2008, quando eu ainda morava em Salvador. Terminei a faculdade, mudei para trabalhar na CPM Brax, antiga Unitec, que é mais conhecida no Brasil inteiro como Unitec. Fiquei lá, e nesse meio tempo eu fui aprovada para o mestrado de engenharia elétrica na USP. Que era o que você queria no começo. Que era o que eu sempre quis, que era o que meu sonho,
como pessoa, fazer elétrica. E ainda ser na USP, nossa, era tipo o ápice. Nesse tempo eu mudei para São Paulo, consegui um emprego em São Paulo que conciliava o tempo de mestrado e emprego, porque precisava pagar as contas. Uhum. E eu fiz elétrica na USP. Passei, fiz o mestrado, foram 2 anos e meio sofrendo, 2 anos e meio com poucas noites de sono, para poder fazer todo o mestrado, participar das aulas, descobrir quanto o aluno de escola pública sofre com a diferença, somente em elétrica, que a diferença social é absurda. Quando terminei, e nisso eu consegui um emprego melhor na Resource, em São Paulo. Fiquei um tempo lá, virei contratada da Allianz, seguradora, e depois de um tempo eu arranjei um emprego na Trend, agora como C# mesmo, programadora e tudo mais. Fiquei alguns anos na Trend, trabalhando com turismo, aprendi tudo de turismo, aprendi tudo sobre a indústria, como funciona. É por isso que você gosta de viajar tanto, então? Adoro, é por isso que eu aprendi a viajar e aprendi a descobrir como conseguir as coisas mais baratas, porque no final o algoritmo é o mesmo. E aí trabalhei muitos anos lá, tenho muitos amigos ainda na indústria, e depois de alguns anos lá, eu fui contratada no Itaú, que foi meu último emprego no Brasil. Uhum. No Itaú, eu entrei como Product Manager de dados, fiquei por um tempo como sendo isso, eu não trabalhava mais como desenvolvedora, eu trabalhava como Product Manager. Eu sempre adorei estudar, MBA na FGV, na Getúlio Vargas, na área de finanças, e paralelamente estava no Itaú. Não gostei da área de Product Manager, descobri que não... A área de dados é maravilhosa, mas a área de Product Manager não era uma coisa que eu me adaptava, não era uma coisa que eu queria. Eu gosto de coisas técnicas. Então eu fui para a área do mobile do app do Itaú, o app do Pessoa Física, que é o que todo mundo conhece, aquele laranjinha lá. Usei durante muitos anos ele. Continuo usando até hoje ele. E trabalhei lá durante 4 anos com o time de mobile. Gerenciei, na verdade, coordenei o time de mobile por um tempo. E em 2017, eu já estava no Itaú, estava bem estabelecida, estava surgindo nova tecnologia no Itaú, que era cloud. E eles estavam dando todos os treinamentos grátis. Eles estavam recrutando muita gente de fora, porque a maioria do pessoal do Itaú sempre foi IBM Server, para poder trazer a tecnologia para o banco. Uhum. E para os internos, eles estavam pagando diversos treinamentos em parceria com a AWS para aprender cloud. E foi nessa que eu fui convidada. Massa. E aí eu aprendi cloud no Itaú, como entrar, como fazer tudo lá. E eu trabalhei 1 ano e pouquinho nessa cloud. Só que nesse meio tempo, um amigo meu, o Lipe, ele morava em Toronto. É um amigão meu, a gente se conhece desde a faculdade, desde 2004. Ele já morava em Toronto. Ele fez assim, vem pra cá. Ele sempre falava, vem pra cá, que é melhor, não sei o quê. E ele me mandou um link de uma feira de uma empresa que eu nunca ouvi falar, chamada Skip the Dishes. E dessa empresa, chamada Van Hack, que eu não tinha ideia do que era. Pra mim, era só mais um scam. Pra pegar dados de pessoas, que não sei o quê, não. E ele insistiu, tá bom, eu vou me inscrever. Então eu entrei no site do Van Hack. A primeira vez deu erro, a segunda vez deu erro. Não tava fazendo upload das coisas, não tava funcionando. Aí um dia eu tava lá no Itaú, eu falei assim, se não funcionar agora, não quero fazer mais, desistir, não tô mais a fim de fazer. E funcionou! Aquele botão de salvar funcionou naquele dia, que mudou tudo. O Willan entrou em contato comigo, que você também conhece, a cara da Van Hack. Van Hack, sim. A gente conversou, aí eu fiz a prova de inglês. Na época, meu inglês era muito ruim. Era inglês de turismo nos Estados Unidos, na Disney. Inglês de turismo na Disney, né? Você vai falar português ou espanhol, basicamente. Ou um somebody love de um inglês do verbo to be que você aprende na escola. E aí eu fiz, e aí eu passei para fazer a temida feira num domingo em São Paulo, que casou no dia certinho, que eu não estaria em Salvador, eu não estaria no Lollapalooza, e o meu show do Linkin Park era num outro dia. E aí eu fui nesse domingo, com cara de poucos amigos, porque eu morava em São Paulo já tinha alguns anos, e eu morava no Alto do Ipiranga.
E a feira era em Santa Amaro. Para quem não conhece São Paulo, eu moro na Zona Sul e eu precisava vir para o extremo sul. É 1 hora e pouco mais de carro, domingo de manhã, ou seja, que demora mais, que o ritmo tá lá pegando, tudo mais. E aí eu fui nessa feira. Aí eu tava lá como DevOps e tinha aquela incrível challenge de DevOps lá, que era para fazer um pipeline CI/CD. Por coincidência, eu tava discutindo na mesma semana num projeto do mobile, um CI/CD pipeline. E eu tinha tudo pronto no computador, que eu tinha levado. Porque eu estava fazendo uma apresentação para os meus chefes. Então, basicamente, foi copiei e colei o que eu tinha do Itaú, tirando os nomes, os projetos e tudo mais. Ou seja, eu fiz isso em 40 minutos, 45. E aí eu fiz, terminei, eu fiquei lá brincando, colocando lá, explicando tudo mais, tete a tete, o que deveria ser feito. Aí ele falou assim, se você quiser programar, você programa. Eu falei, não tô afim. Pra mim, aquilo ali era um scam, que não ia servir pra nada, então assim, não tô afim. Eu acho engraçado que praticamente todo mundo, duas coisas. Primeiro, praticamente todo mundo que participou da feira tinha a mesma sensação que achava que lá era um golpe, ninguém acreditava que aquilo lá podia ser real. E segundo, cada um tem uma história diferente dessa feira. Exato. Cada um passou por algum perrengue em algum momento daquela feira. Exatamente. Foi muito engraçado, assim, e eu vou trazer mais pessoas para falar também sobre isso aqui, porque, querendo ou não, a maioria do pessoal hoje está em outras empresas, em outros lugares, você está na Califórnia, né, então, mas muita gente veio por essa feira para cá, né, e foi surreal como mudou a vida de tanta gente, né. Exatamente. E aí eu tive a primeira entrevista, que na época era um dos donos, que era o irmão de um dos donos, e aí eu estranhei porque ele não fez pergunta técnica, a gente foi mais conversa, tranquilona, a gente conversou com o meu inglês de parque da Disney, e ele falava muito rápido, então foi um pouco mais difícil. Acabou os 10 minutos, beleza, fiz assim, fui mal, não fui aprovada, quero ir embora. Tava aí perto da hora do almoço, quero ir embora, domingão, mó sol. E nessa, eu já tinha terminado o tal desafio, porque era um desafio que estava muito fresco na minha mente, e era um desafio que eu tinha estudado bastante, porque eu tinha que apresentar esse projeto pro time de mobile do app, que é o mais importante do banco, que no final que traz dinheiro pro banco. E aí eu tava lá, conversando com o pessoal do meu lado, todo mundo falando que foi super bem, que isso, aquilo outro, que não sei o quê, nananã. E eu, acho que eu nem passei. E acho que não durou meia hora, 40 minutos, tava já arrumando minhas coisas pra ir embora, chegou um e-mail de que eu fui aprovada. Ia ter a segunda entrevista com o Jonathan Bauer, que era o RH na época da Skip. Uhum. Aí eu falei, recebi um e-mail da segunda entrevista. E ninguém do meu lado, que todo mundo achou que tinha ido bem, tinha recebido. Aí eu fui fazer a entrevista com o Jonathan, e aí foi bem RH, ele foi bem direto, bem super straightforward. Pergunta isso, comecei a se sentir confortável morando em Winnipeg, uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar até então, que não sei o que, morar sozinha. Eu falei assim, eu moro sozinha desde os 20 anos, eu mudei de estado, eu me viro desde os 20 anos, não vai mudar em nada a minha vida. Uhum. Final, a gente teve uma leve discussão ali, porque são duas pessoas de cabeça quente, eu sou bastante da cabeça quente. E aí foi assim, perdi, já era, quero ir embora. E aí eu conversei com a Larissa, que na época trabalhava com a Van Hack, e falei assim, então Larissa, tô com fome, na verdade não tava mais com fome porque eles tinham oferecido comida, eu acho que eu perdi, posso ir pra casa? Tem muita coisa pra fazer em casa. Não, dá um tempo aí que não sei o quê. E aí eles mostraram, por que você foi aprovada? Só que ainda precisa saber o horário que vai ser a última entrevista. Tá bom. Isso foi 1h30 da tarde. O horário da próxima entrevista, você lembra? Saiu mesma coisa. 4 horas da 4 e pouco da tarde. Eu tinha que pegar um ônibus, porque meu também foi no domingo. Eu fui de Curitiba, fui de ônibus, foi de última hora pra mim também. E eu tinha que pegar o ônibus, tipo, 7 da noite. E a minha entrevista tava... E o meu ônibus que ia pegar era em Osasco. Então eu tinha que voltar tudo. Exato. Pra poder pegar o ônibus. E eu com pressa pra ir embora, porque ia marcar lá, tipo, 4h45 minha entrevista. Que aí seria a segunda entrevista técnica, né? Isso. Que era no meu caso, foi com o Riley. A minha entrevista foi marcada para 6h20 da noite. E eu também estava esperando a entrevista técnica, porque eles falaram assim, leva seu notebook para você falar do que sua solução e eles vão te fazer perguntas técnicas. E o Riley não me fez nenhuma pergunta técnica. Ele me fez, de novo, ele fez perguntas sobre mim, como é que eu estava gerenciando o projeto, como seria gerenciar esse projeto, como seria construir. E eu expliquei, de um ponto de vista de arquiteto, como seria o gerenciamento desse projeto. Tranquilo, fechei. Aí eu ainda fiz assim,
posso ir embora? Aí a Larissa fez, pode. Cheguei em casa 8 horas da noite. Você ainda chegou 8 horas da noite, eu cheguei 7h30 da manhã do outro dia. Então, aí cheguei em casa 8 horas da noite, fui fazer tudo que eu fazia e tranquilo. Isso foi numa sexta. Não, num domingo. Na terça-feira, eu recebi o e-mail de aprovação da Skip. E queria ter uma outra entrevista na sexta-feira. Ah, beleza, qual horário? 3 horas da tarde. Não, 2 horas da tarde. Tranquilo, perfeito. Sexta-feira era o dia que eu ia pro Lollapalooza. Saí do Itaú, peguei a tarde de folga, voltei pra casa, 2 horas da tarde eu tava lá, porque eu tinha marcado com meus amigos 3 horas ir pro Lola, eles iam me buscar. 2 horas nada, 2h30 nada. Aí eu fui olhar o e-mail, 2 horas da tarde, horário de Winnipeg. Assim, eu quero ir pro Lola, mas eu tenho essa entrevista. Por quê? 5 horas da tarde do Brasil? 5 horas da tarde do Brasil. Minha amiga me pegou, aí eu expliquei pra ela, tava fazendo essa entrevista pra Skip the Dishes. Falei assim, eu nunca ouvi falar. Também não, fica tranquilo. E no caminho pro Lola, o Riley me ligou. Só que em São Paulo, em qualquer festival que você vá, a internet não é a mesma. Uhum. E aí a gente começou a falar, a internet caía, e aí ele me ligava, a internet caía, 3, 4 minutos. Eu terminei de falar com ele no caminho pro show, para a entrada do festival. E eu só lembro de falar assim, eu te ligo amanhã, pode ser? Pode. Mas você foi aprovada. É só pra gente trocar uma ideia mesmo, não sei o quê. Pode me ligar. E aí eu cheguei, fui aprovada. Encontrei meus amigos lá, a gente comemorou. Blá, blá. E no domingo, eu tava de ressaca. Não é que o Riley me ligou e ele queria de vídeo. E eu tava assim, me dá 2 minutos. Eu coloquei uma roupa lá, eu joguei uma água no rosto pra não fingir que aquela coisa. E a gente conversou, acho que por mais de hora. A gente conversou bastante, trocou muita ideia. Me deixou animada com todo o processo. Aí ele falou assim, não, o Jonathan vai te ligar pra fazer a offer. Uhum. E aí vai ter os próximos passos. E aí o Jonathan me ligou, fez a offer. E aí foi só a mesma espera que você, que foi do Visa sair. Sim. E no dia 13 de julho eu pisei em Winnipeg. 13 de julho? 13 de julho. Foi um mês depois que eu cheguei mais Exato. ou menos ali. No dia 13 de julho eu pisei em Winnipeg e tudo mudou. Massa, foi muito massa. A gente já vai entrar lá, eu só queria voltar num ponto ali que nossos alunos, a maioria deles, eles têm uma grande preocupação e a tua história leva muito do que a gente bate muito, que é o pessoal, putz, que área que eu vou escolher? O que eu vou fazer? Por onde que eu devo começar? E o que a gente sempre fala é, escolhe alguma coisa que você gosta de fazer, vai fundo nisso até você arrumar o teu primeiro emprego, porque a tua carreira vai mudar um monte durante esse período. Né? Então, no teu caso, você começou lá com o Delphi, depois foi para ASP, .NET, foi para gerenciamento, DevOps, e ainda continua mudando, né? Sim. A carreira de TI, ela é uma carreira que é muito dinâmica, ela vai mudar. Então, não se preocupe tanto em escolher uma área que vai ser a área que você vai seguir para a vida, porque não vai acontecer. Muito provavelmente a área que você vai escolher agora, daqui a 5 anos, não vai existir mais. Né? Porque é muito, muito dinâmico isso. Então, a tua história também prova que é natural, né, isso que vai acontecendo. E muito vai do que você tem interesse, e realmente você vai se aprofundando, e às vezes até dentro da empresa que você está, né, vai surgindo outras oportunidades, você vai pegando, como aconteceu contigo do Itaú, fazer esse processo com a AWS, de cloud, e aí te levou para a área de DevOps, que no momento você nem imaginava, mas foi que te ajudou a vir para o Canadá e construir toda essa história que você está montando agora, né? Então, a área de TI, ela é uma área meio mágica. Você pode ter tantas ramificações, você pode trabalhar com desenvolvimento, e eu sempre falo isso quando eu tenho meu Summer Interns. Tenta não focar na linguagem, Java, .NET, Python. Tenta focar no aprender a desenvolver aquela linguagem, desenvolver esse raciocínio lógico. Porque se você desenvolver raciocínio lógico, não importa a linguagem. Né? A ideia tem hoje o ChatGPT, e se você usar o GitHub Copilot, ele vai te dar para lá. Você só precisa ter a lógica e saber usar a sua lógica, que você vai entregar o produto. Mas tem desenvolvimento, tem Product Manager, tem trabalhar com produto, desenvolvimento de produto. Pode trabalhar na linha de infraestrutura, na linha de segurança, na linha de suporte, na linha de dados, de DevOps, tudo. E até mesmo o que tem na Cisco, que é botar a máquina lá. No hardware mesmo. No hardware profundo. Um dos meus grandes amigos, que estudou comigo na faculdade, ele trabalha na Cisco com hardware, no hardware físico.
Então, assim, tem grandes chances de você escolher várias áreas. Mas uma coisa que eu sempre digo a pessoas que estão chegando, estão tentando escolher não vá pela área da moda, porque TI virou uma área da moda. Diz assim, eu vou fazer TI porque eu vou ganhar muito dinheiro. Principalmente na pandemia, né? Principalmente na pandemia, que literalmente todo mundo ganhou muito dinheiro. E quando você chega lá, seja na faculdade, você já não tem tanto desenrolar. Isso se vocês vão para a faculdade ou não fazem aqueles milagrosos cursos de 6 meses. Você saber se aquilo você gosta. Se você não gosta de matemática, não faça computação. Se você não gosta de raciocinar logicamente, não faça computação. Porque qualquer uma dessas áreas que a gente viu, ela depende muito do raciocínio lógico. Com certeza. E eu sempre fui meio nerdzinha, eu sempre gostei de matemática. Eu não gostava de português, eu não gostava de biologia, eu não gostava de geografia, então matemática e física para mim eram áreas de interesse. Então eu segui essa linha. Tem que gostar, tem que cair na área. Eu não estou dizendo que você precisa ir na faculdade. Eu conheço grandes desenvolvedores, grandes pessoas que não fizeram faculdade, Sim. Não têm diploma e eles são excelentes. Mas fazer o que gosta, não cair naquela de se eu fizer o que eu gosto, eu não preciso trabalhar nenhum dia. Isso não é verdade. Na área de TI você precisa trabalhar todos os dias. E não é todo. Não, foi muito glamorizada a TI também, Sim. né? Porque se for parar pra ver, no final do dia, o trabalho é até meio chato que a gente faz, né? Ficar sozinho, isolado, com fone de ouvido ali, resolvendo problemas, batendo cabeça com bug durante horas. Ninguém mostra isso, só mostra bonito, você no ar-condicionado. Né? E então, mostra os filmes, que você vê aqueles hackers que você tecla lá um bocado de coisa, você invade a NASA, FBI. Os filmes é legal, mas aquilo não é real. Na prática, você tem que gostar muito do que você está fazendo. Exato. Na prática, você passa o dia inteiro para descobrir que o bug é porque você não colocou um ponto e vírgula no lugar correto. Ou o seu regex tá faltando um ponto. Tá quebrado. Ou você se perdeu na lógica, alguma coisa desse gênero ali, onde você vai ficar se batendo. Exatamente. Então. E aí tem aquela sensação, né, de eu sou uma fraude, eu sou uma fraude, eu sou uma fraude, daí você acha aquele ponto e vírgula, eu sou um deus. Exato. E aí esse sentimento que vai e volta o tempo inteiro como desenvolvedor. Né? E toda vez que você troca de emprego, você sente a síndrome da impostor. Eu sou uma fraude, que eu fiz aqui, eu prometi tudo isso, que eu não sei fazer, que não sei o quê. E você descobre que você consegue se virar. É só mais um dia, é só mais uma respirada, é só mais uma coisa. E a área de TI acho que é a área que mais tem síndrome do impostor. Porque você chega naquela empresa, no Itaú, por exemplo, nossa, velho, deve ser tudo super bem feito, uma empresa de 100 anos, muito bem, todo esse sucesso no mercado. Aí você entra lá, na área de mobile, aquele app super moderno, super bom. Que foi até revolucionário o app do Itaú na época, né? Acho que na época era o melhor app que tinha, assim. Ainda é um dos melhores. Aí você pergunta, tem documentação? Não tem documentação. Tem processo? Tem um processo. Meio arcaico. Eu conheço o processo. O processo eu saí em 2018 do Itaú, estamos em 2024 e o processo é o mesmo. A diferença é que agora ele não usa um processo da Cisco, nem da IBM, usa o GitHub, mas o processo é o mesmo. E você vai ver desafios assim, mas de onde veio essa linha de código? Mas para onde está indo essa chamada? Onde esse endpoint está chegando? E você vai se descobrindo, você vai vendo que são dificuldades do dia a dia, são dificuldades de que... Independente da empresa, você vai encontrar esses desafios, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi durante esses anos de carreira também, que não importa o tamanho da empresa, qual empresa for, você pode achar a melhor empresa do mundo. O Google é muito legal. Vai ter código ruim. Vai ter código. Vai ter processo quebrado e você nunca vai estar pronto porque cada empresa é única. Exato. Então é muito difícil você atender 100% dos requisitos, conhecer toda a stack que tem dentro da empresa. Então aquela síndrome do impostor sempre vai vir porque alguma coisa vai estar faltando. Correto. E uma outra coisa que eu gosto de mencionar é para com síndrome de vira-lata. Eu trabalhei na Activision, a gente trabalhou na Skip, que hoje é uma empresa holandesa, que é da Amsterdã. Eu trabalho agora na EA. A burocracia é igual, a falta de documentação é igual, tem muita gente ruim igual, tem muito processo furado igual, tem muito código ruim. Pessoal, eu lembro quando eu trabalhava, principalmente em empresas brasileiras, assim, nossa, essas empresas americanas super bem desenvolvidas devem ter tudo certinho, tudo uma maravilha. Não tem. O meu tempo na Activision foi literalmente perdendo 6 meses para organizar o processo, para criar um processo mais limpo, porque o processo era tão emaranhado,
tão difícil que ninguém seguia. Então, não caia na falsa ideia dos filmes de que eles têm um mundo perfeito, que o Google tem um mundo perfeito, porque eu conheço pessoas que trabalham lá. Não existe isso. Todas as empresas têm seu problema. Todas as empresas têm o seu desafio, como empresa brasileira, pequena, média ou grande, como empresa americana, pequena, média ou grande. E é um processo natural, né? Muitas vezes você tem um prazo muito apertado, muitas vezes não, sempre, né? Sim. Você está atrasado, sempre com a entrega do projeto, tudo é para ontem para você fazer e realmente no primeiro momento não dá tempo, daí você toma uma decisão, vamos fazer desse jeito, depois a gente arruma. E se depois a gente arruma, fica para daqui a 5, 10 anos, até chegar um outro time que não tem nada a ver com quem criou o projeto, que olha para aquilo e fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui agora? A gente precisa organizar isso aqui. Sim. E aí começa a organizar. Daí leva mais um ano até conseguir organizar um processo, igual você comentou sobre a Activision. Então, não importa a empresa, todas elas têm os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Tecnologia não muda tanto, pode ser que ela use alguma coisa diferente da outra, mas não foge muito do que a gente vê no dia a dia no Brasil também, né, nas empresas. Não, eu trabalhei em empresas brasileiras, empresa canadense, /europeia, e agora empresas 100% americanas. A ideia não muda muito. A base pode mudar um pouquinho ali e aqui. Eu acho que o que muda muito são as pessoas. O brasileiro, o jeito de gerenciar brasileiro, o jeito de... Como o brasileiro vê trabalho, como o canadense vê trabalho e como o americano vê trabalho. São 3 visões completamente diferentes, mas a tecnologia, o background, como fazer projeto atrasado, projeto precisando de dinheiro, projeto com falta de dinheiro, é exatamente igual. E aí, vindo um pouquinho nessas diferenças de pessoas, como as pessoas se tratam no Brasil não tem em local nenhum. A gente descobre que no trabalho é onde você faz amigos hoje em dia, porque somos adultos, não temos mais faculdade para ter aulas, esse negócio. E aí você descobre que a cultura brasileira é muito boa em trabalho. Sim. Porque você tem parceria, você sabe que é uma relação de time, você sabe que é uma relação pessoa. O canadense, ele ainda é um pouco, mas ainda é muito frio, ainda é muito na dele, ele ainda almoça na mesa, até ele conseguir a sua confiança, é um pouco mais difícil. Sim. É um pouco mais arredio. No meu caso, não é tão difícil, porque eu casei com um canadense, então eu descobri como quebrar essa barreira um pouco mais do que a maioria dos brasileiros. E meus amigos viraram canadenses e tudo mais. Com americano é trabalho. Eu trabalho das 9 às 17, trabalho, eu falo de trabalho, eu converso de trabalho, a gente é colega de trabalho e nossa relação termina quando o meu dia termina ou quando minha semana termina. Até mesmo férias é um tabu para muitos deles. Férias é uma semana no máximo. Eles geralmente tiram férias de dias, aqui eu tiro 2 dias, 3 dias. Trabalham doente, eles têm uma relação trabalho. E isso me incomodou bastante quando eu mudei para Activision no início. E aí eu descobri que talvez às vezes é uma relação mais fácil quando se fala em político, porque eles são diretos, porque eles são, você não está fazendo bem isso. Eles são muito mais diretos. E todo o meu tempo no Brasil era, quando você não estava bem, não, você está bem, não sei o quê. Mas quando chegava na hora da performance, então, você fez isso errado. Quando? Em 18 de março de 2003, mas por que você não me falou isso durante abril, maio, junho, julho do ano passado? Você me resolveu falar isso em fevereiro de 2024. Eles são muito mais diretos. E isso virou um ponto muito importante para mim, um ponto que eu agradeço porque eu gosto bastante dessa relação direta. Eu gosto bastante disso também, sabia? E é até difícil, porque agora que eu estou gerenciando e com um time no Brasil, eu acabo levando um pouco disso para o meu time, só que tem que tomar cuidado, porque muitas vezes o brasileiro acha isso rude, né? Porque não é cultural do Brasil isso, né? Muito essa de passar a mão, uma coisa que o brasileiro não sabe dizer, não sabe dizer não. Correto. Não sabe dizer que alguma coisa não tá legal, então é sempre um jeitinho. E, por exemplo, você me ofereceu um serviço, uma oferta, alguma coisa, eu não quero, não faz sentido para mim esse produto. O brasileiro ele vai lá, não, vamos conversar, vai te colocando em cozinhando banho-maria por um tempão e nunca te diz que não quer, não vai dizer, não faz sentido para mim e pronto. Aqui não, se você fez lá uma reunião, não faz sentido, beleza, falou, valeu, ninguém sai ofendido, é tudo certo, faz parte do negócio e boa, no futuro se der negócio deu, se não der, não deu também. Exato. E
eu levo um pouco disso, porque o Canadá também tem um pouco disso, não tanto quanto nos Estados Unidos, pelo que, que eu vi, né? Não tive tanta experiência com o mercado americano, mas pelo que eu conheço, lá é bem mais forte isso. Mas um pouco disso aqui também é dessa de ser mais direto ao ponto, falar realmente o que está acontecendo, e eu levo um pouco pro meu time, com o pessoal que eu estou conversando, mas sempre levantando a bandeira, dizendo, ó, estou inserido num contexto um pouco diferente, cultural bem diferente, então não estou te ofendendo, não é nada pessoal, nada disso, só para mim não faz sentido nesse momento, ou você fez isso aqui de errado, vamos melhorar na próxima, estou sendo transparente contigo, não vou passar a mão na tua cabeça, entendeu? Exato. A gente trabalha muito no sentido de bônus, porque parte do nosso salário é bônus, parte do nosso salário são outras coisas. E é muito simples, porque quando chega no meu caso, que é em abril, que é a época de performance, eu já sei o que eu vou esperar. Eu já sei o que eu tenho lá no papel. E se eu fui bem ou não, o que vai acontecer ou não, em relação a bônus, em relação ao aumento de salário e tudo mais. É que diferente do Brasil, não é o que é definido pelo sindicato. Aqui é o que é definido pela empresa, o que a empresa achar que é melhor. Tem empresa que dá, tem empresa que não dá. Mas você já sabe o que tem. E no Brasil sempre era uma surpresinha quando tinha essas revisões de performance. Você não sabia, você não tem ideia de quando você consegue ser promovido. Aqui você tem todo um desenho. Se você não seguiu, ele vai dizer, você não fez isso, você não fez isso, você não fez isso. Pronto. Próximo. Vamos tentar de novo. E você consegue entender isso antes, porque muitas vezes até você não fez, não foi intencional, mas foi porque você estava focando em outra coisa, faltou alinhar a expectativa, faltou comunicação, alguma coisa ali. E se você tem esse feedback lá desde o começo, é muito mais fácil você alinhar para quando chegar aí no teu review de performance você já ter preparado, né? Agora no Brasil, isso realmente, eu acho que a grande diferença, se for comparar entre as empresas de tecnologia no Brasil, não só de tecnologia, mas no geral, não é a stack, não é a diferença no código, é cultural. Totalmente cultural. É o que a gente estava falando de soft skills. Isso é muito diferente. E tecnicamente brasileiro é muito bom. Vamos ser bem claros. Tecnicamente brasileiro. Tem muito Obrigado, Milena. O pessoal acha que eu fico puxando o saco do brasileiro, não, mas... tecnicamente brasileiro. Eu trabalho com gente de todas as nacionalidades. Indiano, chinês, irlandês, inglês, espanhol, português, canadense, americano, ucraniano. Já trabalhei com russo. Brasileiro é muito bom. Ele sabe o que ele fazer. E exatamente por às vezes a gente conseguir fazer esse jeitinho, a gente tem uma característica, desenhar a solução muito melhor, desenhar várias opções, conseguir se virar com pouco. Eu acho que essa frase que você falou, desculpa te interromper, mas essa frase que você falou do se virar com pouco, acho que é justamente isso, porque todo serviço que a gente vai consumir no Brasil e coisa a gente paga muito caro, porque a gente paga em dólar, a gente aprendeu a tirar o máximo daquele recurso. Correto. Sempre aprendeu a tirar o máximo daquele recurso e realmente os profissionais que eu trabalhei são muito bons mesmo. Exato. Hoje, por exemplo, eu trabalho na EI, que é uma empresa bilionária. Você tem um mar de soluções lá, um mar. E as pessoas fazem assim, esquece um instância de sítio ligado lá por meses. Se a gente fizer isso no Brasil, a gente é demitido, porque uma instância de sítio que mês vai ficar $100 mil, é $500 mil, é $700 mil. Sim. Então a gente não faz isso. Eu vejo tanto disso lá, instâncias ligadas lá por meses, sem ninguém. Ou coisas, muitas vezes, que poderia, pelo código, ser corrigido para melhorar a performance, só vai lá e joga mais dinheiro na nuvem, joga dinheiro na AWS e tá resolvido o problema. Coloca mais pod aí, vai muda o node group para um maior que vai funcionar, Então a gente tem uma facilidade de resolver, a gente tem uma criatividade tão grande no código, muito boa. A gente precisa... Outro síndrome virar dizer, a gente não é bom, a gente não é isso, a gente é muito bom, a gente sabe fazer muito bem e entregar muito bem, entrega muito. Eu trabalhei num banco no Brasil e hoje eu convivo com banco canadense e com banco americano. As nossas soluções bancárias são infinitamente milhões de anos avançadas, muito melhores. Nossos serviços públicos, o pessoal fala assim, nossa, eu tenho que fazer upload da minha identidade para poder resolver um problema no Detran. Que bom, porque para fazer minha carteira de motorista nos Estados Unidos, eu tive que ir 4 vezes ao DMV e é paper-based. É tudo paper-based. É tudo no papel. Você vai lá, preenche seu nome, o tipo de visto, onde você mora. Tudo é baseado no papel. O próprio processo de imigração que a gente fez, né? Foi tudo no papel, imprimir, escrever, e aí
pega uma pasta desse tamanho, manda para um lugar lá no meio do nada, Exato. né, numa cidadezinha, e aí reza para dar certo, porque também o sistema postal aqui não é um dos melhores do mundo. Exato. O meu processo de visto americano, pro visto de trabalho americano, eu tinha um papel para apresentar na borda na hora que chegar. Era 500 folhas. Era exatamente isso aqui de folhas. E elas olham um por um. Eu passei 3 horas sentado, a oficial, olhando um por um. E me deu mais papel para eu preencher desse momento. Então, assim, enquanto isso, no Brasil se faz lá tudo eletronicamente. Então, assim, a gente tem muita coisa muito mais avançada do que Estados Unidos, Canadá, Europa. Eu tenho amigos na Europa que falam que é a mesma coisa. Sim. É tudo paper-based. Então, assim... E na Europa ainda é pior do que aqui. Correto. É pior do que aqui ainda. E, assim, o que eu vejo, e eu falo muito sobre isso, que é o brasileiro de tecnologia, principalmente, só não dominou o mercado de tecnologia ainda porque o brasileiro não fala inglês. Exato. É uma das grandes batalhas. Eu já tive algumas vagas abertas no passado e eu falei assim, eu queria contratar com muitos brasileiros que eu já trabalhei junto e eu acho que tem o conhecimento para isso. E aí eu falo com essa pessoa e ela fala assim, mas eu não falo inglês. E aí eu assim, mas você precisa que tenha inglês? Eu falei assim, é exigido você falar inglês, porque você não vai falar só comigo. E eu sou a única brasileira num departamento inteiro, então você tem que falar inglês. Você vai falar, escrever, ler 100% do tempo em inglês. Você vai ter todos os vendedores em inglês, vai ter todas as outras pessoas, eu só falo inglês. E esse é um dos grandes problemas. As pessoas precisam investir em outros idiomas. Não só no inglês, Sim. no espanhol, no alemão, no francês. Mas eu digo particularmente o inglês porque, Milena, porque a gente comparar aí os países emergentes estão com tecnologia, quem que dominou o mercado americano e canadense aqui? É o ucraniano, é o indiano, né, que são mercados emergentes igual ao Brasil. Qual que é a diferença? Eles falam inglês. Exato. Eles falam inglês. E a gente tem uma vantagem muito grande comparado a esses profissionais, que é o fuso horário. Exato. E a gente não tira vantagem porque a gente não fala o idioma. Não fala inglês. É incrível ver como... Eu liderei também, quando eu estava na Canadiantar, eu liderei 3 times. Um era no Canadá, espalhado em diversos lugares ali, mas também um time indiano e um time ucraniano. O pessoal era bom tecnicamente também, era excelente, só que assim, era 48 horas para qualquer coisa se resolver, porque o horário que eu estava começando o meu trabalho já tinha terminado o dia deles. Então se eu mandasse uma mensagem, eu só ia saber no outro dia de manhã o que tinha acontecido, não tinha acontecido, então era muito assíncrono a discussão, né? Isso. Então isso demora demais para se resolver, e aí no caso do Brasil você pega o quê? 1, 2 horas de diferença no fuso horário? 3 horas, dependendo do que for? No meu caso são 4 horas de diferença, mas assim, metade do outro time tá na Inglaterra. Então é um fuso horário perfeito, porque você pega metade do horário da Inglaterra e metade do horário da Califórnia. Então seria perfeito, mas de novo a gente tem problemas com pessoas que não falam inglês. Mas tecnicamente são muito bons. Isso é um então, ponto. Se você quer ganhar muita grana com TI, aprenda inglês durante o processo. Exato. E temos que ser claro, não precisa ser um inglês perfeito. A pessoa tem muito naquela... eu preciso falar fluente. Nós não somos fluentes. Nós falamos inglês. A única pessoa que é fluente, que é nativo, é quem nasceu aqui. E vamos ser bem claros, muita gente que nasceu aqui, nenhum inglês é tão perfeito. Exato. E tem, além disso, ainda tem muito sotaque, gente de outros países, outras nacionalidades, então aquele inglês que você aprendeu no cursinho ali não é o mesmo inglês que você vai ter no dia a dia aqui, é totalmente diferente. Mas o inglês que você tem que ter, você tem que conseguir segurar uma conversa, basicamente. Eu sentia muito porque quando eu mudei pra cá, meu inglês era muito, muito básico. Eu nunca tinha estudado inglês, então o inglês que eu tinha era de assistir filme, jogo, era esse o inglês que eu tinha, sabe? E pra mim foi muito difícil no começo, assim, de entender e conseguir evoluir em inglês. Assim, eu achava que ia ser mandado embora a qualquer momento, no começo na Skip, né? Mas com o tempo depois vai passando isso. E depois que você chega num nível razoável de inglês, não é fluência, você vai falar com sotaque pro resto da vida. Então, a não ser a Manu, que tá aqui, atrás das câmeras aqui, que tá dando o nosso apoio, que tá estudando aqui desde, sei lá, desde os teus 11 anos, Manu. Desde os 11 anos, então, tipo, pra ela tá muito mais fluente, muito mais... Ainda tem um pouco de sotaque, os seus amigos falam que tem, né? Mas pra mim, não parece que ela tem sotaque, porque ela já tá muito mais inserida do que nós. Agora você que já tem ali, foi alfabetizado no Brasil, tem 20, 30 anos ali, você vai ter sotaque. E tá tudo bem. Não, tudo bem, porque você vai conversar com pessoas que têm sotaque de outro lugar, então faz parte, é normal isso. O importante é você conseguir segurar uma conversa. Sim. É engraçado que quando eu cheguei aqui, eu já tinha feito cursinho, mas eu tinha feito cursinho no CCAA, que é um cursinho bem mais ou menos. Te dá uma base, mas você quer aprender, você precisa conseguir outras maneiras.
Aí só voltando um pouquinho, eu tenho muito orgulho de dizer, eu saí da favela e eu consegui esse inglês porque eu ganhei bolsa de estudos. Então, para mim, esse inglês já era o máximo. Então, eu tinha um inglês, eu falo que eu tinha um inglês da Disney porque o meu trabalho, eu fui a primeira da minha família, da minha mãe, a entrar na faculdade e a se formar. Então, assim, o meu trabalho gerou frutos, que um foi ir pra Disney, que era sempre meu sonho, quando eu assistia filmes. E aí eu descobri que meu inglês era bem Disney, Orlando, pra se virar ali. E quando eu fui pra Skip, eu também tinha o mesmo medo. Eu vou ser demitida semana que vem porque eu não consigo conversar, eu não consigo fazer. E a gente tentava ainda conversar na Skip, mas era tanto brasileiro que no final a gente falava muito em português. E escrever, eu descobri o Grammarly, que é uma ferramenta muito boa para aprender a escrever. Eu até hoje uso, porque eu escrevo bastante para VP, para Head, para muita gente importante, então ele ainda ajuda bastante a não mais tanto corrigir o inglês, mas o tom, como eu quero escrever, se é uma coisa mais tranquila, se é uma coisa mais técnica, se é uma coisa mais formal. O Grammarly hoje me ajuda mais em relação a isso. Ou mesmo não repetir palavras. Porque, vou ser muito sincera, mesmo falando com tanto americano fala inglês muito básico. Muito básico. As mesmas palavras, eles repetem a mesma coisa. Eles falam com muita gíria. Eles escrevem errado. Então, isso me ajuda bastante a falar com bastante gente importante. Mas voltando à Skip, nessa época, eu tinha muito medo. E no meu caso, o meu inglês deu um pulo quando eu me casei com meu ex-marido, com o Keith. Ele é canadense, e eu só podia falar inglês com ele. E ele foi um puta professor, porque ele falava rápido, ele fala certo, e ele fez uma coisa que eu tinha pedido muito a ele. Se eu falar errado, me corrige. E ele me ensinava bastante. Isso me deu um salto incrível. Então, quando eu saí da Skip, que tinha muito brasileiro, pra ir pra Activision, que só tinha eu de brasileira, eu não conheci nenhum outro brasileiro, não tinha nenhum outro brasileiro, pra mim foi tranquilo. E aí, o meu inglês foi evoluindo mais, os meninos brincavam comigo, eles falavam que eu tinha um sotaque forte pra caramba e tudo mais. Então, isso evoluiu o meu inglês. E você me conhece, sou meio sem noção, e eu falo, eu brinco, eu não tenho nem aí. Então, pessoal, eu sempre falava, se eu falei errado, pode me corrigir. Não fica com essa de, não sei o quê. Me corrige, porque eu quero corrigir, porque eu não sou daqui, eu não sou nativa, eu não nasci. Então pode me corrigir. E aí vem um outro ponto. Eu falo que o americano é muito frio, muito 9 às 5, mas por eu ser muito sem noção, eu fiz muito amigo americano. Hoje eu tenho muito amigo nos Estados Unidos, que são muito meus amigos, são demais, assim. Minha mudança pra Califórnia foi muito mais fácil com eles, por causa deles. E aí eles me corrigiam, a gente conversava. Eu fui aprendendo mais. Não sou perfeita ainda, tenho problemas, mas eu já é muito melhor, é muito mais fluente, eu tenho um vocabulário muito maior por causa disso. Então, assim, é assistir filme, é assistir seriado. Pode ser muito besta, assistir desenho. Desenho te explica muito. Simpsons. Porque é mais simples, né? É mais simples, você vai aprendendo pelo vocabulário mais simples pra ir evoluindo. Não vá tentar ouvir uma música do Eminem e achar que você vai aprender aquele inglês, porque é irreal mesmo para nativos. Mas vá tentando, acho que assim, é um básico bem feito, já vai te dar toda a base necessária para a entrevista. Deixa eu perguntar uma curiosidade sobre qual foi o momento que você viu que teu inglês estava bom, assim? Porque assim, eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu ficava muito frustrado no começo, quando eu tava, porque eu tava tendo uma discussão técnica, por exemplo. Eu ia até um limite. E eu sabia que eu tecnicamente, eu tinha argumentos que seriam muito melhores que a outra pessoa, que era um americano, canadense ou de qualquer outra nacionalidade, só que o inglês me limitava. E eu ficava muito frustrado com isso. Porque eu não conseguia continuar aquela discussão, sabe? Então, pra mim, a virada da chave foi, primeiro, quando eu consegui ganhar uma discussão técnica, porque eu tinha vocabulário suficiente para ganhar essa discussão. Isso pra mim foi um ponto, pra mim foi muito bom. E o segundo foi ser eu mesmo, porque eu sentia que eu era uma pessoa em inglês e outra pessoa em português. No meu caso, foi quando eu consegui entender o que minha ex-sogra falava. Literalmente, foi assim, porque ela é uma canadense nativa, que mora nos Estados Unidos há muitos anos, nunca teve contato com nenhuma outra pessoa de nenhum outro idioma. Ela é aquela típica Karen, branca, dos olhos claros, americana
canadense bem raiz. O clássico, aquele que a gente conhece dos filmes mesmo. Exato, que fala rápido pra dentro e não repete. Se você não entendeu, é um problema seu. E eu lembro que a minha primeira vez que eu encontrei com ela foi no Natal, e o Keith ainda me ajudava bastante, porque ele sabia que eu ia ter bastante dificuldade. E na primeira vez foi no Natal, e eu fiquei bastante sem graça, porque eu não conseguia conversar com ela. Ou às vezes nem entendeu. Eu falava pro Keith que eu concordava muito, sabe aquela coisa? Falava assim porque eu não conseguia entender. E 6 meses depois, a gente foi se ver novamente na casa do irmão do Keith, lá em Victoria, em BC. E eu entendia ela, fluentemente, tudo que ela falava. E acho que foi aí realmente que eu percebi que eu sabia ouvir inglês, eu sabia entender e eu sabia falar, eu sabia corrigir ela, responder ela e tudo mais. E em relação a discussões técnicas, não foi só ganhar, mas foi explicar o meu ponto de vista. Exatamente. Porque não é ganhar uma discussão, é explicar o meu ponto de vista. Porque nem sempre assim, pode ser não só o seu, mas a junção do seu com o de fulano e cicrano é a solução ideal. Foi explicar meu ponto de vista. E infelizmente ou felizmente foi sair da Skip, que foi tirar a camada de brasileiro que eu falava todos os dias, respondia problemas todos os dias, respondia e-mail em português, para mudar para uma empresa que eu não poderia falar português de maneira alguma. Eu senti exatamente a mesma coisa, que é o fato de eu sair da muleta do português que nós tínhamos na Skip, porque querendo ou não, você entrava numa reunião, ali tinha uma discussão básica em inglês, mas se você não entendesse, alguém que estava ali dentro tinha entendido, você dava aquela... E foi isso aqui que eu entendi mesmo? Exato. E a gente usava muito desse artifício quando eu estava lá dentro da Skip. Foi só quando eu saí na Candiantaire que meu inglês deu realmente o salto. E também comentei como manager lá, eu fazia reunião o dia inteiro, com gente do mundo inteiro, aí assim mudou muito assim o inglês do... Exato. E aí você vê o pulo do gato, que as coisas são assim. Sair da comunidade, quando eu mudei de Winnipeg para Vancouver, sair da comunidade brasileira, não ter uma comunidade brasileira, não ter amigos brasileiros, todos os meus vizinhos serem canadenses, chineses, ucranianos, paquistaneses, e todo mundo só falava inglês, isso fez com que desse o pulo do gato, mudasse tudo isso. E muda a sua perspectiva de como trabalhar também, porque não é aquela coisa que acontecia muito na Skip, pelo menos para mim no início. Eu tenho medo de falar alguma coisa e na minha cabeça é uma coisa, mas na hora que eu falo era outra. Eu tenho medo de dizer não, porque eu não sei como é que o meu não vai soar do motivo. Então, assim, você acaba aprendendo a falar não, porque você sabe explicar seu motivo. Você acaba entrando em mais discussões técnicas, em mais reuniões, e isso foi um dos grandes viradas para minhas promoções na Activision, porque eu comecei a discutir, eu comecei a aprender, eu comecei a falar, eu começava a participar de reuniões que tinham VPs, diretores, heads, os fornecedores, que são fornecedores extremamente importantes são e eram importantes para a Activision. Isso foi o meu pulo do gato. E é bem isso, porque para você ser promovido não adianta, você precisa ser visto. Sim. Então se você tá lá no teu low profile, só fazendo o que você precisa fazer no dia a dia, ninguém te vê, você só entrega o resultado ali pro teu chefe direto, você não vai, ser muito difícil você ser promovido ou conseguir ser chamado para algum time diferente, um cargo diferente. Então, quanto mais você se expõe, mais você vai ter chance de ter promoções, né? Quando eu entrei na Activision, foi engraçado, foi durante a pandemia. Eu fiz a entrevista em final de julho de 2020. Eu já queria sair da Skip, eu não me sentia mais confortável em relação à função, expectativas. E aí eu fiz fazer essa entrevista, que marcaram que na época era um gerente, que era o Dan. O Dan, ele é da Nova Zelândia. Então, ele não é um inglês canadense, não é um inglês americano, é um inglês da Nova Zelândia, que é completamente diferente. E a gente fez 20 minutos de entrevista. Foi muito rápido. E eu falei pro Keith, nossa, perdi. Foi 20 minutos, o cara acabou a entrevista bem antes. E eu recebi o resultado no dia seguinte. Nossa, foi aprovada. Agora você só precisa falar com o diretor, com o Mike, e é só isso. É só isso. Eu falei, mas só isso? Não, eles já viram o seu currículo, eles gostaram. E eu conversei com o Mike. O Mike é um americano. Aquele americano, gordinho, de boné, barbudo. Todo mundo diz assim, nossa, deve ser muito chato. Ele é uma pessoa maravilhosa. Toda a família dele é uma pessoa maravilhosa.
E eu fiz a entrevista com ele, a gente conversou. E eu lembro que eu acho que comentei com várias pessoas que a última pergunta dele foi: que videogame você joga? Eu descobri o que era Activision 5 minutos antes da minha primeira entrevista com o Dan. Eu não sabia o que era Activision. Eu não jogo videogame. Eu não gosto de videogame. É muito claro. E aí entra um ponto, né? Trabalhar na indústria de jogos é bem diferente de você jogar jogos. Exatamente. São 2 pontos completamente diferentes. E aí, eu fiz uma entrevista. O Dan nem perguntou sobre videogame. Eu falei, maravilha. Ele perguntou perguntas técnicas e tudo mais. Do que eu sabia, do que eu não sabia. E o Mike, a última pergunta foi: o que você joga? Eu falei pra ele, muito sincero, eu não gosto de videogame. Eu não jogo videogame. O máximo que às vezes eu jogo pra perder um tempo quando eu tô esperando um voo, alguma coisa, um Candy Crush da vida, aquele joguinho de celular que eu jogo 15 minutos e deixo pra lá. Eu não gosto de videogame. E aí eu comentei com vários amigos: nossa, perdi. Vou entrar numa empresa de videogame que não gosta de videogame. E é engraçado que aí teve assim, nossa, vou ter a terceira entrevista. Foi pros dois dizerem que eu fui aprovada e tudo mais. Muito legal, foi bem legal da parte deles. E aí quando eu comecei lá, fiz assim, todo mundo deve jogar videogame, né? Eu conheci várias pessoas: não, a gente não joga videogame. É um mito que quem trabalha na indústria de games joga videogame. Eu acho que a galera que joga videogames quer continuar jogando e acha que a área de games vai ser isso. Exato. E aí é uma coisa que você acaba descobrindo quando você tá dentro da área. É incrível jogar videogame, mas é horrível fazer videogame, porque você fica programando lá. Você fica vendo aquilo. E não é que você tá passando de uma fase para outra, você tá andando com um bonequinho de um lugar para outro, você vai ver automático. Não, você tá aqui naquele mesmo círculozinho ali por semanas, porque aquele círculozinho é milhões de linhas de código. Sim. Uma vez eu conversei com um dos testers de videogame que falou assim, e um amigo me falou: nossa, deve ser maravilhoso ficar testando videogame que não sei o que. Ele falou assim: é a coisa mais horrível do mundo. Porque você não sai da mesma tela. Você testa aquela mesma quadrante durante semanas. Quando o jogo é lançado, tudo, você não quer ver mais aquilo. Você não quer perder tempo na frente. Você quer ver o céu, o mar, o carro passando. Você não quer. Então, assim, tem muito viciado em videogame na área de games, mas que vai perdendo o encanto com o passar do tempo. Ou joga por alguns momentos, ou joga jogos que não pertencem ao estúdio que trabalha, mas não perde mais uma noite jogando videogame, não perde dias jogando videogame. E ouvi muito falar sobre isso, não sei como é que é, seria legal ouvir da tua experiência, como que é o ritmo de trabalho dentro dessas estúdios e na indústria de games, assim. Ele é um ritmo que é igual a qualquer outra empresa, ou é um negócio muito acelerado? Eu imagino que deva ser muito acelerado, principalmente perto dos lançamentos, né? Sim, então, existem fases na indústria de games. Se for um game já bastante comercial, por exemplo, Call of Duty, ou FIFA, ou Fórmula 1, não é só um estúdio, não é só o mesmo grupo que faz não faz aquele game. Geralmente, o publish, essa é uma diferença, a EA, a Activision, a Blizzard, elas são publish. Elas só lançam a marca videogame. É um estúdio que faz, como a Demonware, como a Toys for Us e tantos outros estúdios. Então elas adquirem estúdios para fazer aquele game. O do Call of Duty, por exemplo, que eu tive muito mais contato, porque eu trabalhava com os estúdios também. Por exemplo, Call of Duty vai ser lançado esse ano. O estúdio A faz o ano de 2024, o estúdio B faz o ano de 2025 e o estúdio C faz o ano de 2026. Então, o processo, você tem 3 anos para lançar aquele game. O game, ele não é decidido em 2, 3 reuniões, vai para desenvolvimento e em 1 ano você está lançado. Demora anos, não anos, mas pelo menos 1, 2 anos, para definição do escopo, para começar desenvolvimento. Temos visita. Gatinho pretinho. Para começar o desenvolvimento, demora mais algum tempo, porque você tem que preparar a tecnologia que você vai querer, tudo que você vai querer, como você vai fazer, até o lançamento. Então, assim, o Call of Duty, ele tem o seu ciclo. O ciclo disso que vai. E aí, no ano de lançamento do estúdio, é que aí as coisas começam a pegar fogo. Porque você começa a fazer mais testes com o grupo de teste para aquele jogo. Você começa a ver toda a infraestrutura, fazer load test, fazer
os lançamentos dos betas, porque a gente faz lançamento dos betas antes dos games a ser feito release. E 2 meses antes do jogo ir pro ar, é que aí o bicho pega. Geralmente é quando poucas pessoas tiram férias, e aí você fica você ainda trabalha, assim, das 9 às 5, mas já trabalha num ritmo mais puxado e mais focado, e mais vamos pensar em entregar. Vamos pensar em saber o que precisa entregar. E o release de game acontece naquele fim de semana, naquela quinta-feira. Aí você tem um fim de semana inteiro bem pesado, 24/7. Aí na segunda semana já tá mais tranquilo, e aí depois volta à normalidade. Pra EA, que tem múltiplos jogos, a mesma coisa, mas cada jogo tem todo o seu time. Então, essa mesma onda. A FIFA, agora em final de agosto, eu diria que início de agosto, setembro, é tipo non-stop, parado. Todo mundo focado. É quase uma empresa inteira focada no lançamento do FIFA, do EA Sports. Para aquela semana, para aquelas 2 primeiras semanas. Depois volta à normalidade, volta ao dia a dia. Então, tem suas pré-semanas de incêndio, e tem aquelas 3 semanas de tudo pegando, tudo, igual aquele memezinho. Tá tudo bem. Esse aqui, eu tenho ele lá, ó. Isso. This is fine. Vou pegar aqui pro pessoal ver. Aqui, ó. Everything's fine. This is fine. This is fine. E aí depois fica tudo fine mesmo, porque fica já... Porque aí o que acontece para jogo? Você já tem a quantidade de usuários, a quantidade de gamers, o que tem que consertar, e os lançamentos do patch são muito mais tranquilos, são muito mais normais. E curiosidade agora, quantos jogos tem teu nomezinho lá no final dele, nos créditos? Todos do Call of Duty, dos 2020, 21, 22, 23, 24, do Tony Hawk's, tem um outro jogo da Activision, que é muito parecido com o do Sony, que é um animalzinho, o Bandit. Sim. São esses que tem meu nome. Na EA, como eu não tô diretamente ligada a nenhum jogo, não tenho meu nome lá nos créditos. Mas da Activision apareceu meu nomezinho lá, como da parte do Central Tech. Então, que massa. E, assim, agora indo para um lado um pouquinho mais pessoal aí, com relação a gente sabe que o mercado de tecnologia ele é majoritariamente masculino. Sim. E como que é para você ter saído, como você falou, da favela, no Brasil, uma vida humilde, crescer na tua carreira e hoje estar na Califórnia, gerenciando times de pessoas de outro mundo, sendo mulher. Como que é isso para você? Isso é legal porque foi um assunto que eu estava comentando com um outro diretor essa semana. Engraçado que o pai dele é brasileiro, ele é americano, mas o pai dele é brasileiro. Ele não fala português, porque o pai dele acabou que saindo muito cedo do Brasil. Ele ia sempre a Porto Alegre para ver a família, mas não tinha o idioma dentro de casa, então ele não aprendeu. É um desafio incrível. E já tive muitos altos e baixos. Eu já tive momentos que eu achava que eu não ia para lugar nenhum. Primeiro porque eu era a única mulher em todo o time de TI. Isso já aconteceu várias vezes, não aconteceu numa empresa ou outra só, aconteceu várias vezes. Eu já fui despromovida porque o time que eu iria liderar tecnicamente eram só de homens, eles falaram que eles não se sentiam vontade de ser liderados por uma mulher, então eu já fui despromovida, que isso me abalou durante muito tempo, assim, profundamente, porque doeu você ser promovida. E aí vim um cara dizer assim, dois caras pro seu chefe, dizer assim, eu vou pedir demissão se ela for promovida. Você se abala. No caso, ser nordestina em São Paulo, todo mundo sabe que não é tão simples assim. Tem riso, pro seu sotaque, porque você veio da Bahia. Tudo é um grande Bahia, Nordeste. São coisas que você aprende a ouvir, a sentir. A gente diz na Bahia que você acaba ficando uma casca mais grossa, porque você aprende a refletir tudo aquilo no seu dia a dia. Você aprende a discernir o que é piada entre amigos, que é brincadeira, tudo bem, mas o que é aquela maldade silenciosa, e a conviver
com um mundo bem machista, um mundo bem masculino. Não vou negar que eu acabei me transformando um pouco, essa masculinidade, esse machismo, foi pra mim, porque eu trabalho há quase 20 anos nessa área, e o ambiente acaba sendo absorvido. Até virou uma ferramenta para você se proteger, né? Muitas Exato, vezes. porque você tem que se proteger das piadas, você tem que se proteger dos comentários, você tem que se proteger para poder você crescer. Uhum. Crescer é um passo doloroso. No Brasil é muita base de QI, é muita base de politicagem, que eu passei também. Mas nos Estados Unidos é muito mais saber ser direto, como muito homem, esconder suas emoções, não ter emoções, na verdade, às vezes. É isso, 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 Uhum. isso, porque você não é pra ter emoções, é pra você ser aquilo. E homem é muito mais característico por isso. Mas assim, o lado bom é que, com o passar dos anos, eu vi mais mulheres fazendo parte da área, mais mulheres crescendo na área. Não vou mentir que a empresa na qual eu trabalho, a EA, tem muita liderança de mulheres. A CTO, a Lauren, é uma mulher. Ela tem algumas mulheres abaixo dela com cargos de lideranças importantes. Mas se a gente for botar um para um com a quantidade de homens, Sim. homens brancos, em sua grande maioria, não chegamos nem perto. Uhum. Não fazemos nem cosquinha. No meu caso, não vou mentir, foi a base de muito choro, a base de muito aprendizado, a base de muita cascadura, vamos lá, continua, quebra a cara hoje, aprende amanhã. Eu sempre digo que cada erro é uma lição para um acerto. Então foi assim que eu fui crescendo e amadurecendo, porque eu acho que também houve essa grande fase de amadurecer. Uhum. E não saber se levar. Não saber se levar pela cabeça quente, que eu também era muito cabeça quente. Hoje principalmente quando você vira gerente, você precisa aprender a controlar sua fisionomia, o que seu rosto está dizendo, você precisa aprender o que você pode falar, o que não pode falar. E isso também fez uma diferença. Mas é complicado. Hoje o time que eu participo, com exceção das designers e do grupo de teste, todo o grupo de engenharia, na qual me incluo, só tem homens. Homens brancos, americanos e ingleses, e eu de mulher. Uhum. A diferença é que do Brasil, aí vem aquele aspecto cultural, não tem brincadeirinhas, não tem piadinhas machistas, porque justamente pelo fato de eles serem muito trabalho e pouco lado pessoal, não existe esse tipo de brincadeira, é trabalho. E mesmo quando tem algum tipo de brincadeira, é em relação ao trabalho. Uhum. Então isso muda muito. Mas é um convívio bom, mas ainda você olha para o lado, principalmente quando eu tenho uma reunião de engenharia, sou eu e mais 22 pessoas, isso são 22 homens. Então, assim, estamos crescendo, temos mais cargos de liderança. Minha antiga chefe, ela é hoje diretora sênior da Riot, é uma mulher. Existem mulheres crescendo dentro da EA, existem mulheres crescendo dentro da Activision. Hoje a presidente da Activision Blizzard é uma mulher, que por muito, muito tempo foi o Bob, que é um cara branco, que tem um passado extremamente ruim, mas ainda são passos pequenos, passos lentos, mas pelo menos eu sempre vejo, eu tenho um problema de sempre ver o copo meio cheio, não meio vazio. Pelo menos estamos crescendo, pelo menos estamos chegando aí, e isso é bom. Tenho visto faz bastante tempo já, desde que a gente começou a anunciar nossos cursos e tal, um interesse massivo de mulheres. E eu recebo, assim, toda semana pelo menos, alguém pergunta como que é o mercado de TI para mulheres e tal, e assim, eu não consigo responder, porque eu não tô né, não tô no lugar de vocês passando por isso. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu faço essas perguntas para entender. E aí, eu queria ver o que você daria de conselho para uma adolescente ali que está com seus 17, 18 anos, entrando para o mercado de TI, que querendo ou não, ainda é um mercado majoritariamente masculino, ainda existe muito machismo, muito, muito forte. Qual conselho você daria para essa profissional? O conselho que eu daria é: seja forte, porque você vai ouvir muito, você vai ver muita coisa que não é legal, ouvir muita piada, ouvir muitas coisas, principalmente isso no cenário brasileiro. Um cenário, eu diria mais latino-americano até, mas
assim, se você conseguir passar aquela fase inicial, fase mais ruim, ao mesmo tempo, entender que é só uma fase, você vai chegar lá. E você vai descobrir que existem mulheres incríveis na nossa área. Eu, eu vejo alguns vídeos de bastante de blogueiras de tecnologia que são mulheres Sim. fascinantes, são mulheres muito boas que trabalham com aquilo de maneira excelente. Nós estamos crescendo, nós estamos tomando um espaço muito bom. No Brasil, eu tenho 2 pessoas que eu conheço, que foram minhas chefes, que é a Fabiola, que hoje ela é diretora-geral de engenharia do Nubank, e a Carla, que ela é diretora da Oracle. E são 2 mulheres fortíssimas. A Carla, eu ainda acho que é uma mulher muito boa, porque ela é uma mulher negra, e está na liderança da Oracle Brasil, fazendo um trabalho excelente. A Fabiola trabalhando na Nubank, numa das partes de engenharia lá. Então, quer dizer assim, estamos crescendo, estamos fazendo. Então, assim, você vai fazer diferença se você gosta de TI, se é aquilo que você quer. Vai lá, vai, porque o lado bom é que é engraçado que hoje você vai na faculdade, você vê 4 ou 5 mulheres na área na sala de aula, às vezes até mais. Quando eu comecei era só eu. Ou tinha salas que não tinha nenhuma. Sim. Então, assim, turmas iniciavam sem nenhuma mulher. Então, assim, estamos crescendo. É aquela montanha-russa, crescemos mais uma época, menos em outra, mas estamos crescendo. E aquilo, é uma fase, vai passar, o choro vai passar. E vai ser, por incrível que pareça, hoje em dia até mais do que talvez na nossa época de faculdade, quando a gente cresceu. Tem várias figuras masculinas que vão te ajudar, que vão te ouvir, que vão te defender, que vão estender a mão. Não tente colocar todos os homens no mesmo balaio, isso é importante. Sim. Porque tem muita gente boa, tem muito cara legal que vai ajudar pra caramba lá e que vai te dar um apoio. Eu tenho hoje grandes amigos que eu conheci durante a minha carreira e que me ajudaram muito profissionalmente. Não muito, quando eu digo profissionalmente, não de referências e tudo, mas você consegue, você vai fazer, faça isso, faça aquilo, relaxe. Então, assim, que me defenderam de várias maneiras, e eu digo que o bom amigo, o bom colega, não é aquele que defende na sua frente, mas aquele que defende atrás de você. Sim. E isso já ocorreu comigo. Aquela pessoa que vai te ouvir, que você não sabe como se defender, e vai te defender também. Então, assim, tem homem machista, tem homem ruim, tem homem tudo, mas também tem muito cara legal por aí. Tem muita gente que vai te ajudar, que ajuda o movimento também. Não é aquele negócio de movimento feminista que só mulheres se ajudam, não. Todo um grupo de pessoas que vai estar lá para te ajudar, que é só você também pedir ajuda. E talvez isso também seja um pouquinho das coisas que me influenciaram negativamente no meu início de carreira, porque eu achava que todo mundo era igual. Hoje eu sou muito mais fácil de pedir ajuda. Peça ajuda, mas com o cara do lado. Tranquilo. Ele pode ser o cara mais legal do mundo. E você vai ter um grande amigo ali. E um grande advogado também na sua carreira. Com certeza. E resultado, né? Eu acredito que muito do que você consegue mostrar, do que você é capaz, é entregando resultado. Sim. Você entrega resultado, você cala a boca de muita gente, né? Então, é isso aí. Eu já calei a boca de muita gente com resultado. O que você fez? Aqui. Mas tá aqui, pronto. Tá aqui. É isso. É A mais B. E eu já entreguei resultados melhores do que muitos homens. Mas não faça disso uma competição. Porque nem tudo é uma competição na vida. Mas faça disso como bom pra você mesmo, pro seu ego. E seja bem... às vezes isso pode soar mal, mas seja egoísta com sua carreira, seja egoísta com você. E aí é uma diferença muito entre homens e mulheres. Homens são muito egoístas nas carreiras deles. Sim. Por isso que eles crescem muito. Mulheres não. Elas sempre são de ajudar mais, o time mais. E eu aprendi a crescer. Eu cresci muito mais na minha carreira, hoje eu sou manager da EA, quando eu aprendi a ser egoísta com a minha carreira. O time me ajudou a fazer, mas eu também fiz. Sim. Fulano e cicrano, mas teve aquela participação. E fale bem de você também. Eu percebi que mulheres geralmente não fazem isso. Fale bem de você também. Eu também estou fazendo um bom trabalho. Quando você tiver essas reuniões de one-on-one, pessoal, com o seu gerente, o seu líder, seu coordenador, fale bem da sua carreira. Nossa, eu poderia estar fazendo bem. O que você acha? Aceite feedback também.
Mas seja egoísta. Seja um ouvinte, seja fiel à sua base, mas queira crescer também. Porque o cara do seu lado, Sim. que acabou de chegar, e você tem 3 anos de experiência, se ele for mais egoísta, se ele for mais ouvinte, se ele for mais esperto, ele vira seu líder com 1 ano de empresa e você tá lá muito mais competente que ele e você não sabe nada. E é muito de soft skills, né? E Sim. soft skills e amadurecimento também, né? Porque Correto. leva tempo para você aprender. E eu bato muito na tecla. O pessoal pensa, nossa, o que mais que eu preciso estudar? Preciso devorar a linguagem a fundo. 80% é soft skills. Sim. Se você tiver soft skills, se comunicar direito, conseguir passar, ter resiliência, postura, tudo isso vai ajudar muito para você conseguir crescer na carreira, né? Exatamente. Não ser rude, não tratar as pessoas mal, aspectos visuais, especialmente num mundo que faz muitos Zoom calls, apesar de muita gente ainda manter a câmera desligada, vai ter momentos que você precisa da sua câmera ligada. E como a pessoa lê o seu rosto é muito importante, como as pessoas lerem a leitura corporal diz muito. Tudo está comunicando, né? Tudo é um meio de comunicação. E-mail, isso é uma vez um advice, agora eu esqueci a palavra em português, um conselho que me deram muito, muito bem. Pensa assim, você está escrevendo naquele paz e amor lindamente. Você acha que está falando paz e amor, mas você tem que ver como é que a outra pessoa está lendo. Então, isso é um soft skill, porque você tem que saber interpretar o que a outra pessoa está lendo também. Sim, eu dei exatamente. Esse foi um dos primeiros conselhos que eu recebi dos meus primeiros chefes. Eu era estagiário e ele falou para mim assim: Roger, e você tem que prestar atenção quando você vai escrever qualquer e-mail, porque o e-mail não tem emoção, a emoção é da pessoa que está recebendo. Sim. Eu levei isso para a vida e essa semana, é engraçado você tocar nesse assunto, porque essa semana eu estava tendo one-on-one com o meu time e eu dei exatamente esse mesmo conselho para 2 profissionais que são júnior, estão começando a carreira e ainda não têm essas habilidades, né? Por exemplo, que muitas vezes eles querem discutir algum tema, alguma coisa que pode ser sensível, só que ele pode estar falando de boa, mas a pessoa que está lendo lá pode estar num dia ruim, pode ter se estressado em algum outro, pegou trânsito, está cansado, qualquer outra coisa e vai ler aquele e-mail com o sentimento dele, não de quem estava passando, né? Exato. Então o conselho que eu dei para esse pessoal foi, primeiro, que se você for escrever algo, leia e releia muito bem para você garantir que não tem nada que possa ser ambíguo ali. E segundo, qualquer coisa que for sensível, liga para a pessoa, fala numa call, não manda e-mail. Exatamente. Se você tiver qualquer tema sensível, é muito melhor você fazer uma call, ou se você está no escritório, você levantar da sua cadeira, ir até a cadeira da pessoa e conversar, do que mandar e-mail. Mandar e-mail é muito impessoal, então pode transformar um simples "Oi, tudo bem?" numa tempestade não necessária. Então, isso são um conselho que eu recebi, e é um conselho que você segue a vida inteira, porque faz parte do soft skill, e soft skill te leva a crescer na carreira. Aí a pessoa fala assim, mas a carreira hoje em dia é Y. Vocês escolheram serem manager, então vocês precisam ter soft skill. Sim, meu amigo, mas se você quer ser um principal, um expert, um whatever, tecnicamente, se você não tem soft skill, você também não vai para lugar nenhum. Não vai. Você só vira de júnior para pleno se você tiver certas soft skills, não importa quantos anos de carreira você tem. Exato. Você só vira de pleno para sênior, tecnicamente, se você tiver certas soft skills. Porque tem habilidades que você vai ter que absorver e passar e comunicar com o time e treinar muitas vezes, principalmente se você for sênior, treinar, montar arquitetura de projetos, que só soft skills vai trazer isso. E aí vem uma outra coisa que acontece muito em filme. Mas quando tá na filmes, aquela pessoa com fone de ouvido ali naquele cubículo sozinho o tempo todo. Isso não existe. É um time, todo mundo trabalha junto para entregar projetos, para entregar problemas, para entregar soluções. Mesmo que cada um está trabalhando em projetos diferentes, você precisa ter a união como time para conversar, para saber explicar para o time o que você está fazendo. A programação em si ela é solitária, você está ali de fone. Só que a programação sozinha não faz nada, porque é um time resolvendo um problema. Então você resolve em conjunto esse problema. Exatamente. E aí você vê assim, tá bom, mas aí quando eu paro no sênior, preciso ter só os mesmos, porque aí eu viro principal, aí eu viro especialista, aí eu viro expert. Mas aí é que você vai trabalhar também com técnico, porque você vai ter que se imergir com novas tecnologias e tudo mais. Mas você tem que passar isso pro time, você tem que passar isso pro seu departamento, você tem que passar isso pro seu gerente, você tem que passar isso pro seu diretor. Porque tudo isso é como você vai comunicar para eles, para você trazer pro time, você vai trazer aquilo. Não é que você vai virar
um especialista, expert, whatever, Superman, e você não vai conversar com ninguém. Aí é que você vai conversar mais. E, de novo, se você for rude, não tiver uma leitura corporal boa, se você for ignorante com o júnior, mas trata bem o pleno, o sênior, o diretor, não sei o quê, você não vai ser promovido do mesmo jeito. Soft skill faz parte do nosso dia a dia e não tem esse negócio de filme que você vai ficar lá sozinho no cubículo. É tudo trabalho em grupo. Vamos falar um pouquinho agora sobre Califórnia. Califórnia é sensacional. É sensacional. Faz quanto tempo que você tá lá? Tô lá há 6 meses, morando, mas já deveria ter me mudado um pouco antes. É que, como você sabe, eu gosto de viajar e eu tava viajando antes disso. Eu já tinha visitado a Los Angeles como turista. Tinha odiado a cidade perdido muito tempo no trânsito. É muito trânsito, é muita poeira, incêndio, aquele calor seco, porque é um deserto. Uhum. Só que aí, quando a IE me transferiu, ela falou assim, escolhe um lugar dos Estados Unidos que você pode ir. Eles me deram uma lista de estados e cidades que eu poderia me mudar. Esses são todos os estados e cidades que eu podia ter mudado para Nova York, para Colorado, para Seattle, para Flórida, para diversos estados. E por que eu escolhi a Califórnia? Porque eu tenho amigos lá. Quando eu trabalhei na Activision, o pessoal fica na Califórnia. Isso é um ponto bem importante, né? Principalmente pra gente que imigra e pra você que quer imigrar também, é muito importante ter essa rede de amigos, né? Tem, pra gente sim. Porque você saiu do teu país, começa tudo de novo, sozinho. Do zero. Exato. O divórcio tava em processo, então, assim, eu ia começar tudo de novo do zero. Então, assim, você vende tudo de novo, você procura apartamento, e de experiências morando em Winnipeg, que quando eu mudei na época eu não conhecia ninguém, ter uma rede de amigos ajudava bastante. Então foi esse o motivo de eu ter escolhido Los Angeles. Aí eu cheguei em Los Angeles, foi engraçado que eu falei assim, meus amigos, onde eu posso morar, eu não posso morar. Não morar. Esse meu amigo, Calvin, ele pegou o mapa de Los Angeles County, que é um conjunto de cidades, e pintou. Tudo de vermelho, você não pode morar. Tudo de verde, você pode procurar apartamento. E aí foi engraçado. Já te garanto, tudo de verde é caro, tudo de vermelho é barato. Mas não vá, porque é uma região perigosa, alta criminalidade, e não sei o que, diversos motivos. E aí, com isso, você já diminui sua abrangência, né? Porque quando você chega, você procura um lugar ótimo, tem abrangência. Ele estava certo. Hoje eu moro na Marina del Rey, que é uma cidade, do lado da cidade de Santa Mônica, do tão famoso Pier. E é caro. É caro. Mas me deu um ponto de partida, o que foi muito bom. E aí, quando eu cheguei, eu precisava tirar o social number, abrir conta no banco, fazer várias coisas, que eu precisava de um endereço. E eu não tinha um endereço ainda, porque eu estava em processo de aprovação de contrato de apartamento e tudo mais. De novo, eu usei os endereços dos meus amigos. Uhum. Eles deixaram, não, pode vir aí, coloca aí que te recebe, tranquilo. Então, assim, foram vários documentos, packages que chegaram, várias coisas que foram para casa deles. Que se eu tivesse sozinha novamente, eu não teria onde mandar, eu não teria como ter isso em mãos. E aí, passado essa primeira fase, arrumar apartamento, onde comprar as coisas, o que fazer, quais os mercados bons, quais locais melhores para comprar móveis, esse negócio. Tudo veio da amizade e tudo mais. E depois, o que fazer na cidade? Tá bom que Los Angeles não é muito difícil de descobrir o que fazer. É uma cidade que você tem coisas para fazer todos os dias. Sim. Resumo, eu me apaixonei pela cidade. Eu moro perto da praia e eu sou de Salvador, então isso me ajuda pra caramba. Eu sinto muita falta. Apesar de morar em Curitiba, a gente ia bastante pra Floripa, o litoral ali do sul. Eu sinto muito falta da praia aqui. Aqui eu tô muito longe da praia. De carro, impossível. Mas assim, não se anime, a água é gelada. É muito gelada. Mas é que eu sou do sul também, no Brasil, a água é gelada lá também. Que eu sou de Salvador, então a água é um pouco mais quente. Mas assim, é praia, aquele clima de praia, aquela coisa de praia. Hoje, é outra vibe, né? É outra vibe. Eu tenho uma galera que joga vôlei de praia aos domingos. E você vai lá e joga vôlei de praia aos domingos. Você vai lá e corre na praia. Você vai lá e
conhece outras pessoas, porque o clima de praia faz com que as pessoas sejam mais relaxadas, conhecer outras pessoas é mais fácil, conversar é mais fácil. Califórnia, Los Angeles, ela é uma cidade muito multicultural, tem muito europeu, tem muito asiático, tem muito latino, muito gente do México, da Latinoamérica, muito brasileiro. Então, assim, é uma vibe muito mais tranquila do que, por exemplo, Nova York, que é muito trabalho. O pessoal tá meio rude em Nova York, né? Exato. Então, você vê gente de várias cores, vários gêneros, graus, nacionalidades, isso é muito bom. E você aprende a fazer várias coisas. A Califórnia é sensacional. A EA me deu essa oportunidade, que demorou um pouquinho porque eu tive que esperar sair minha cidadania canadense, porque tirar o visto de trabalho como canadense é diferente de tirar o visto de trabalho como brasileiro. Pula várias etapas, isso me ajudou bastante. Não sei o processo de como é tirar um brasileiro tirar um visto de trabalho para os Estados Unidos, sinceramente eu não sei. Eu também não sei todo o processo de como foi, porque a EA se responsabilizou de tudo. Eu só mandei os documentos, tem toda uma empresa por trás. Eu não fiz nada, eu literalmente não fiz nada, só mandei documento e entreguei os documentos lá pra policialzinha da borda, assim, esses são documentos. O meu processo de green card é tudo feito pela EA, tudo pago pela EA, tudo é responsabilidade dele, novamente. Eu só entrego os documentos e espero acontecer, demora um pouco, é um processo que demora um pouco, é um processo de imigração mais lento do que o Canadá, é um processo bem mais burocrático que o canadense. Sim. Mas tô curtindo. Eu morava em Vancouver. Vancouver é muito sol durante o verão, tem suas chuvas aí, mas é sol, é lindo. Vancouver é uma cidade linda, British Columbia é uma província linda. Mas o fato de eu ter sol hoje, muito mais dias do ano, chegar março, eu ter sol, abril, maio, sol, chegar agora em setembro e ter sol, muda o humor, muda tudo, é muito bom. É engraçado, porque a gente já tá... Eu principalmente gosto bastante do inverno, mas a Cris já tá reclamando. Putz, já tá começando, as folhas tá amarelando, daqui a pouco começa a nevar, e a gente vai passar aqui 4, 5 meses, né? Na Califórnia o clima é muito melhor, apesar de você ter acesso às montanhas, porque eu já vi que tem alguns resorts de esqui, snowboard lá, que eu quero ir pra lá em algum ano ainda. Vou te incomodar lá, vou te visitar, chegar com a board. Mas... Pelo menos você não é aqueles que falam, vou ter indo pra Disney. E aí... pra gente já começa a dar um pouco daquela, sabe, aquela ansiedade que o inverno tá chegando, porque são meses sem o sol mesmo, né? Porque o sol aqui começa a aparecer 9h30, 10 horas da manhã e 4 horas da tarde não tem mais sol, é frio lá fora o tempo inteiro, e lá na Califórnia não, né? Não, a gente não tem sol mais o dia inteiro, apesar que a grade de sol é diferente do Canadá. O Canadá, por exemplo, tem sol das 4 da manhã às 10 da noite. Sim. Lá a gente tem sol das 6h30 até as 7h30, 8 horas da noite, aí a gente só começa a ter sol das 7 às 6. É o normal, que seria do Brasil igual. Faz um pouco de vento, porque aí é aquele clima desértico. Sim. Que tá quente, mas a partir das 4 vem aquele ventinho mais frio, então assim, é bom sempre ter um casaquinho. Mas não é meu tempo de Canadá, que eu tinha que ter luva, um casaco por dentro, uma blusa, outro casaco de neve, a calça de neve, bota. Eu já posso usar tênis o ano inteiro, eu posso jogar bola de praia o ano inteiro. É um outro clima. Faz um frio, mas é aquele frio mais desértico com o vento do mar. Só que é muito mais controlável, é muito mais difícil. E principalmente para você vir de Salvador, né? Deve ser muito melhor um clima igual da Califórnia do que o clima daqui. Sim, acho que a única coisa que eu ainda não me acostumei são os terremotos. Para mim ainda é bem estranho você tá tudo tremendo. É assustador, não é legal. É engraçado, eu tava falando com o nosso amigo Daniel que há 2 dias atrás aqui tava chovendo pra caramba. E eu recebi o alerta de um terremoto de 7.0 na escala Richter. Aí eu falei, eu podia estar tendo meu terremoto, mas tá no sol. Mas aqui, ó, não tem um terremoto, mas tá chovendo. Tá chovendo. E o Alex, ele mora lá, ele, assim, nossa, só 7.0. Ele só virou o lado da cama. Eles estão acostumados. Ele fala assim, mas é só... Ele fala assim, pra eu começar a me mexer e me preocupar, tem que ser maior que 8. Mas 7, balança, você vê as coisas balançando. Eu tive um 5,5 um mês atrás. Eu fiquei extremamente assustada, porque tudo balança. A minha TV tava balançando, o sofá balança,
tudo. O prédio balança. É que os prédios na Califórnia, eles têm aqueles antiterremotos Sim. que balançam junto com... Precisa balançar, senão o prédio cai. Né? Exato. E é assustador. Aí ele falou assim... Aí eu tava falando com ele, balançou aqui o copo. Eu segurei, esperei passar, voltei a trabalhar. Eu falei assim, não. Aí teve o de 7, que foi mais forte ainda. Era 6 e pouca da manhã. Eu virei pro lado e continuei dormindo. Eu falei assim, mas como? É normal, né? É o normal deles. Sim. Eles cresceram nesse tipo. Mas Califórnia é um local muito legal. É um local que combina comigo. E eu tô gostando bastante. Que massa, que massa. E assim, todo mundo sabe que a Califórnia é um lugar caro para viver e, em geral, principalmente na região tecnológica ali, né? Não sei se você está trabalhando remoto, híbrido? Remoto. Mas o escritório que você teria ali é na Califórnia mesmo o escritório? É na Califórnia. A EA tem escritórios nas 3 principais cidades. São Francisco, que é em Redford, que é Los Angeles, que é na cidade de Marina del Rey, onde eu moro, e em San Diego, que eu não sei exatamente onde fica. Mas aí é bem pequenininho. Sim. Existem os escritórios. Eu posso falar do escritório de Vancouver, que eu já visitei, e de Marina del Rey. A não ser os times que voltaram de uma maneira mais oficial, como híbrido, não tem muita gente trabalhando. Então, assim, tem muita gente que também se mudou para fora dessas cidades, principalmente por causa do custo de vida. Foi isso que eu imaginei mesmo. Se tiver o remoto, tivesse a possibilidade, muita gente deve ter ido para outros lugares. Como aconteceu aqui no Canadá também, né? Sim. Muita gente saiu de Toronto e de Vancouver, veio para Calgary, foi para Winnipeg, pelo custo de vida. Né? Sim, o de custo de vida real, né, em Los Angeles, que é onde eu moro, é muito alto. Se você não fizer ganhar bem, literalmente, a gente diz que é paycheck by paycheck, porque é um custo de vida alto, comida tá caro, aluguel tá caro, seguro é caro, a gasolina lá já é mais cara do que outros estados americanos, pela linha mais verde ecológica que o estado segue. Então, assim, é um custo de vida alto. Me surpreendeu? Não me surpreendeu, porque é uma coisa conhecida pelo mundo inteiro. Sim. Mudou muito a minha vida? Mudou mais por causa do divórcio do que por outra coisa. Porque como eu morar em Vancouver, e Vancouver também ser uma das cidades mais caras do mundo, sim. Ficou mais ou menos ali na mesma linha. Mas é caro viver lá. O pessoal fala, nos Estados Unidos se paga poucos taxas. Não é o caso da Califórnia. Eu pago menos do que eu pagava no Canadá, mas ainda é mais alto. É um dos mais altos comparado com o resto do país. A sales tax, que é as taxas que aqui no Canadá e Estados Unidos, quando eles mostram o preço, não está incluído as taxas. É de 15% no county que eu moro, então são taxas mais altas. Então, assim, é um custo de vida bastante elevado, e eu mesmo trabalhando em TI, eu mesmo trabalhando em empresa grande, a EA não faz parte da FANG, ou MENG, que é hoje, que é as maiores empresas de TI. Então, assim, ela não tem salários absurdos. Mas ela tem um bom salário para a área de TI em relação, mas não é aquela coisa, nossa, que é aquele sonho americano, vou comprar essa BMW. Não é mais bem assim. O custo de vida nos Estados Unidos, em geral, ele anda bastante alto. Mas, vou te ser muito sincero, é o que um amigo meu que mora lá, a Califórnia, ela é cara, mas para muita gente se paga, justamente pelo clima de praiano, pelo clima mais tranquilo, ter leis mais rígidas, principalmente em relação ao controle de armas, que outros estados, mas o custo de vida tá alto, tá bem alto. Assim, eu imagino que... Eu vou entrar num ponto de grana, comparar com o Brasil e aqui. Eu imagino que no Brasil, quando você estava trabalhando no Itaú, você não ganhava mal. O Itaú é uma empresa que paga bem, profissional, você era uma profissional sênior, já não é um salário ruim, já comparando com os padrões do Brasil. Comparando hoje com o que você ganha, você diria que é o quê? 5, 10, 2, 3 vezes mais? Então, só antes de você responder, eu quero trazer esse ponto de comparação só para o pessoal ver a diferença que faz você saber inglês e correr atrás mesmo do teu sonho mesmo, sabe? Eu não ganhava mal no Itaú. Eu ganhava bem. Para 2018, então era um salário bom. Então, assim, minha mudança pro Canadá não foi financeira, como de várias outras pessoas que ganharam. Porque eu ganhava mal no Brasil, ou isso aqui. Eu morava num lugar relativamente bom, na cidade de São Paulo, eu tinha um carro, eu viajava uma vez por ano,
para lugar internacional, eu viajava dentro do Brasil também. Então, assim, eu tinha uma vida bastante confortável no Brasil. Quando eu fui pro Canadá, como todo mundo, imigrante dá uns passos para trás em relação ao financeiro e tudo mais. O que mudou bastante, depois dos primeiros meses, que é aquela coisa mais complicada, que você passou, que eu passei, que até você organiza toda a sua vida, é que eu percebia que o poder de compra já era maior. Sim. Você consegue ter um poder de compra maior. Mesmo dando um passo para trás, né? Exato. Poder de escolha maior. Talvez muito mais porque a gente foi para Winnipeg, que é uma cidade bem menor, e que o custo de vida era muito bom em 2018. Talvez se a gente fosse para Vancouver ou Toronto, que é o grande chamariz, a gente talvez não tivesse o mesmo poder de compra. Exato. Mas esse é o caso. Quando eu fui para Activision, o meu salário dobrou, já em relação à Skip, que era menor, se eu estivesse comparando elas por elas, sem contar câmbio nem nada, no Itaú. Então, quando eu fui para Activision, meu salário dobrou e já era maior do que o do Brasil. Então, meu poder de compra melhorou bastante. As coisas que eu já queria, eu já podia comprar mais facilmente. Eu e o Keith brincava que a gente chegava no mercado e não precisava ficar tanto olhando o preço, porque eu ganhava bem, ele era da RT e ganhava bem, então a gente brincava que a gente tinha uma vida muito confortável. Sim. Pós-Covid, as coisas ficaram bem caras, então já não era essa vida boa de chegar no mercado e não olhar, antes já era mais... a gente dizia que era mais moderada em relação ao mercado e tudo mais. Mas o poder de compra ainda era bom e tudo mais. Hoje, morando na Califórnia, meu salário é muito maior, mesmo na EA, com o mesmo cargo, do que morando em Vancouver. A EA, ela paga pela região que você mora. Por exemplo, se eu morasse aqui em Calgary, eu mesmo sendo gerente sênior, eu recebo pela região. Isso quer dizer que as pessoas que trabalham no time, mesmo estando muito abaixo de mim, ganhavam muito mais só porque moravam, sei lá, na Califórnia. Sim. É o custo do lugar também. É o custo do lugar, custo de vida e tudo mais. Então, eu recebi quase 50% de aumento quando eu fui pra Califórnia. Aí tem gente que fala assim, nossa, então você agora tá muito mais rica. Eu falei, esses 50% vão num seguro de carro que dobrou, num aluguel que ficou 35% mais caro, numa conta de energia que dobrou. Então, assim, literalmente é o custo de vida da pessoa. Mas se eu comparar com 2018 com o Itaú, e talvez não seja muito justo, porque também tudo mudou no Brasil, as mesmas pessoas que trabalhavam comigo ganham muito mais hoje. Se eu contar bônus, hoje, trabalhando na empresa que é a EA, ela te dá stocks também, eu ganho muito mais do que no Brasil. Financeiramente, eu tô numa posição extremamente melhor do que no Brasil, pelo cargo, por ser gerente. Sim. O fato de ser gerente, já gerente sênior me dá alguns pulinhos aí no tabuleiro, e o fato de ter financeiramente bônus é maior, o stocks, eu tenho stocks que eu recebo a cada 6 meses, e eu tenho um refresh todo ano, que é quando a empresa te dá quando você assina o contrato, e a cada ano, dependendo da sua performance, ela te dá mais. Um pouco mais, e o meu salário em si. E então, isso faz com que o meu salário hoje seja incomparável ao que eu ganhava no Brasil. Eu brinco que se eu ganhasse o que eu ganho nos Estados Unidos, ou morando no Canadá, ou morando no Brasil, eu seria milionária. Mas morando em Los Angeles, eu sou classe média, como todo mundo, e com a diferença de que tem um poder de compra maior do que eu tinha no Brasil. E é isso. Mas, financeiramente, ganho bem. Mas é tudo proporcional também. Aquilo. Eu não tenho 5 anos de experiência, eu tenho 20. Então, foi baseado em experiência, trabalhos, outras coisas que fizeram isso. Esse é um ponto também bem importante, né? O pessoal que entrar na TI agora, quer estudar HTML, CSS, JavaScript, acha que o primeiro emprego vai ganhar 20 mil. Não. Não é assim. Tem muito chão até você chegar nos 20 mil, ou vou ganhar, sei lá, 30, 40, 50 mil trabalhando para uma empresa de fora, né? Tem muito brasileiro que está no Brasil ganhando 40, 50 mil trabalhando para uma empresa americana, ou do Canadá, ou da Europa, né? Mas são 20 anos de experiência, são 15 anos de experiência. A pessoa ali realmente sacrificou boa parte da vida dela para chegar naquela posição, né? Eu conheço gente no Brasil ganhando 30, 40, 50, 60 mil no Brasil para trabalhar para uma empresa brasileira. Mas a pessoa é um nerd e tem 25 anos de experiência
E qualquer coisa que você possa aprender, ele vai te dar, assim, não as 3 semanas. Ele vai chegar a 3 semanas como se fosse sênior. Então ele é bom. Sim. Ele hoje está confortável no local que ele está trabalhando, na posição que ele está trabalhando, mas ele é bom. E assim, não é impossível ganhar esse salário no Brasil. Vamos ser bem... Não é impossível, não. Mas você tem que mostrar que você é bom. Exatamente. Eu começo a rir às vezes quando eu vejo essa galera. Eu fiz aquele curso que me custou 15 mil reais, que disse que em 6 meses eu estaria ganhando 8 mil reais. Não acontece. Não tem como você ser um dev em 6 meses. Mas na pandemia muita gente foi contratado com 6 meses de estudo. Pandemia foi outro cenário, outra situação, era outra história. Você entrava para a empresa, você não era dev ainda. Não. Você sabia o básico do básico e a empresa estava realmente contratando porque ela precisava de gente, não tinha gente no mercado, precisou se digitalizar e vamos treinar você aqui dentro. Mas vai muito tempo até você virar um dev mesmo e ter, né, noção do que você está fazendo de uma forma que seja coerente, né? Você ter um código decente, você saber o que está fazendo, ter autonomia para fazer o teu código. E não é só HTML, CSS e JavaScript, né? Tem muita coisa no ecossistema ali. E aí veio, Covid e tudo isso, e aí veio o boom dos layoffs. Sim. Mas os layoffs, eu acredito que muito foi dessa galera que realmente foi contratada gato por lebre, sabe? Eu preciso de gente, traz a gente aqui para dentro. Passou aquele boom, o pessoal se digitalizou mesmo. Agora, o mercado tá ruim, a inflação tá lá em cima, não tem mais investimento vindo de fora, o que eu vou fazer? Esse profissional fraco vão pra rua mesmo. Muito profissional fraco foi pra rua e teve e aí é a lei do mercado. Eu tô pagando 30 mil pra esse cara, mas se todo mundo demitir, esse mesmo cara vai aceitar os 20 mil de antigamente. Então, assim, o mercado está se autorregulando. Porque aí vem um outro grande que aconteceu durante a pandemia. Como você não tinha profissional, tava todo mundo pagando muito. Oferta e procura, né? Oferta e procura. E o dinheiro acabou. No meu caso, que não foi na indústria de games, todo mundo tava jogando videogame. Todo mundo tava em casa. Sim. Todo mundo tinha tempo. E atualmente todo mundo quer sair. Ninguém quer ficar preso dentro de casa jogando videogame o tempo todo. Então, você não tem mais a quantidade de jogadores online. Você não tem mais aquele mesmo furor de muita gente comprando e consumindo games. Sim. O que a indústria de game fez e faz, e fez hoje, layoff. A Blizzard e a Activision fez layoffs nos últimos 2 dias. Mas assim, e isso é natural, né, Milena? Você tá 20 anos no mercado também, assim como eu tô 20 anos no mercado. Não é o primeiro reajuste de mercado que a gente vê. Não. Aconteceu várias vezes aí durante... E é cíclico, isso vai acontecer mais vezes, é normal isso acontecer. O mercado se reajusta sempre. Eu vi isso acontecer em 2008, quando eu entrei. Sim. De comparação, quando eu comecei em 2007, 2008, eu ganhava R$1.500. Eu vi isso em 2012, todo mundo falando, nossa, TI tá pagando muito, e começou a demitir várias pessoas. Eu vi isso em 2016, quando o Itaú demitiu muita gente, e aconteceu agora em 2022, 23, 24. É o mercado de TI. É um mercado, acho que é todos os mercados. Ele vai flutuando, e é engraçado que agora é TI, tá todo mundo querendo TI, aí da próxima vai ser direito, da próxima vai ser biologia, ou sei lá o quê. Mas é autorregulação. É normal. O que eu vejo com relação às profissões aqui, eu vejo que a TI ela vai continuar muito forte por muito, muito, muito tempo, com IA, sem IA. Sim. A IA não vai substituir o programador. Não. Se você acha que a IA vai te substituir, na verdade, quem vai te substituir vai ser um programador utilizando uma IA da forma certa. Exato. E vai ter um outro programador para ensinar a IA fazer aquilo que você está querendo fazer. É só olhar ao redor, olha quanto de tecnologia que a gente tem aqui. Alguém vai ter que programar isso, então Exato. Não tem como. E o outro ponto que eu vejo é a IA vai acabar com muita profissão, isso é fato. Sim. Muita coisa vai acabar e vai ter um problema, eu acredito até possível uma crise no mercado, talvez tenha que ajustar muita coisa. Eu acho que a próxima profissão que vai bombar junto com a TI vai ser a profissão de saúde mental, esse tipo de coisa. Todas as empresas grandes, elas estão hoje investindo muito em saúde mental. Sim. Principalmente depois da Covid, em que vários profissionais caíram em depressão, ansiedade, burnout, e todos os outros tipos de doenças que não eram olhadas antigamente. Não vem dizer, o setembro amarelo. O setembro amarelo, ele existia mais pelo poder comercial do que pela real necessidade. Então, assim, a Activision e a EA, elas oferecem muito mais suporte, ela tem psicólogos lá com parcerias com outras empresas disponíveis para você. Se você não, ela sempre fala, se você não se sente bem emocionalmente, mentalmente, tira o dia de folga, desliga tudo, se desliga, procura ajuda.
porque saúde mental é extremamente importante. Engraçado que quando a gente começou, saúde mental não era nada. Se você tivesse burnout, esqueça. Você vai trabalhar chorando, mas continua ali. E hoje em dia não, hoje em dia mudou a perspectiva. Porque se você não tiver boa saúde mental, você não faz nada. A gente trabalha principalmente com a mente, então você não faz nada. Hoje em dia tá muito mais... O povo tá muito mais consciente com relação à saúde mental, né? Antes era muito tabu disso. Sim. Né? Eu via muito disso, porque eu sofro de ansiedade há anos já, há muito tempo, desde antes de vir pro Canadá, do Brasil e tudo. E para mim sempre foi muito difícil falar sobre isso. E chegou um momento, época da pandemia, imigração no Canadá, toda a situação do Covid, tudo que estava acontecendo ali, eu cheguei num ponto que eu tava burnout ferrado, saúde mental tinha ido pro saco, tava com uma puta de uma ansiedade, e para mim foi muito importante começar a conseguir falar sobre isso. E eu gosto sempre de trazer esse ponto, porque é muito importante mesmo. Durante a Covid, acho que foi quando eu voltei pra terapia, e eu levei de uma maneira muito mais séria, porque eu tenho asma. E aí tava em todos os jornais, em todos os países, 24/7. Então eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu não queria sair na rua, eu não queria tocar em nada, mas ao mesmo tempo eu me sentia cada vez mais presa dentro de casa. Aí eu fui morar em Vancouver, que é um clima mais natureza, mas era eu e o Keith, ninguém queria se tocar, ninguém queria se falar. E aí teve vários lockdowns, vários curfews, vários problemas, e aquilo ganhou um peso absurdo, minha saúde mental foi pro saco, e foi quando eu voltei a trabalhar muito melhor com minha terapeuta. E, na verdade, acho que eu sentei e pedi ajuda foi quando eu tava esquiando, e eu tive um ataque de ansiedade no meio da montanha, no meio da coisa. Eu não conseguia me mexer, eu só conseguia chorar. Então eu descobri, eu preciso de ajuda porque tem alguma coisa de errado. E aí eu fui trabalhando, descobrindo ansiedades, descobrindo maneira de respirar. Isso também incluiu remédios para poder ajudar com o dia a dia e tudo mais. Então, saúde mental é muito importante. E tem muita gente que assim, por que você fala que você toma remédio? Senão... Porque é importante, acho que uma comunicação aberta, uma comunicação direta é muito melhor. E é muito melhor você ir pedir ajuda do que você ficar guardando lá e ter outros problemas. E nós somos uma geração que, por nossos pais, isso era frescura. Sim. Entendeu? Então a gente precisa falar sobre isso, não é? Né? O nosso cérebro, a nossa cabeça é um órgão como qualquer outro e fica doente como qualquer outro. Exatamente. A gente precisa tratar, né? Então é bem importante isso. Muito bom, Milena. Conversamos por, sei lá, quase 3 horas. Massa. Vai dar um podcast muito maneiro. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada a você. Né? Espero em breve visitá-la. Vai lá. A Disney tá lá. Já te digo que é $500 por pessoa o ingresso. E aqui nós somos 5, né? O Daniel fala que lá são 4. Então... Eu ainda sou mais de ir no parque do Mario, no parque da Nintendo. Que é animal também. É muito bom. E tem um Six Flags. Mas eu ainda quero ir pra esquiar. No Big Bear. Big Bear. Vamos lá, eu vou estar lá. Meu equipamento tá lá. Assim, te digo que em janeiro eu tô aqui pra esquiar com vocês e vamos lá. Então fechou, combinado. Muito obrigado, acho que foi um papo muito massa, o pessoal vai gostar muito disso aí. E está sempre convidado, quando você voltar pra cá pode ir. Muito obrigada, porque o Daniel disse que eu já gastei a cota. Valeu. Valeu.